Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Foi sensacional a rodada do final de semana, o Corinthians voltou a vencer, o São Paulo venceu na Bahia, ainda está na zona de rebaixamento, mas deu uma aliviada legal, deu uma aliviada boa, só que muita polêmica no jogo Corinthians e Vasco, né? Estão dizendo que o Jô deu uma demão de tinta na trave. Vou apresentar os nossos convidados de hoje. Evair, matador, craque espetacular, um jogador muito querido de todo mundo, o segundo maior batedor de pênalti desse país, que o primeiro sou eu, e depois Evair. Quantos pênaltis você perdeu? Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. Eu devo ter perdido uns 5 ou 6 na carreira. Eu perdi um. Aí encerrei a carreira. Falando sério agora. Tá bem melhor do que eu. É uma alegria te receber aqui, obrigado, viu, Evair? Muito obrigado. Prazer estar aqui. Evair é um cara maravilhoso, de uma história maravilhosa no futebol, e o pênalti é só uma das grandes características do Evair, né? Também conosco o Romeu Tuma Júnior, ex-diretor de futebol do Corinthians, na época que o nosso querido Mário Sérgio foi o técnico do Corinthians. Foi um momento muito legal da vida corintiana e hoje candidato pela oposição à presidência do Corinthians. Tuminha, boa noite, prazer te receber aqui. Prazer é meu, prazer estar com vocês aqui, é sempre uma honra estar na mesa redonda, lugar que a gente sempre teve aqui dando satisfação na época de vice de futebol do Corinthians, e é muito gratificante estar aqui podendo prestar conta das nossas propostas aí. Obrigado pelo convite. Bacana. Vanderlei Nogueira conosco, o mestre Alberto Helena, Chico Lang, grande Miller conosco, já que falamos de craque. Nossa, essa ala aí jogava hoje em qualquer lugar, hein? Miller e Evair, meu Deus do céu. Daqui pra lá, né? Também, desculpa, Chico, esqueci da sua categoria de grande goleiro. Verdade. Goleiro, né? Paulinha Vilhena, boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite a todos. Você aí de casa também pode participar com a gente do Mesa Redonda. É só mandar fotos e vídeos e fazer perguntas para os nossos convidados pelo WhatsApp 011 99479 1633, 99479 1633, ou pelo e-mail mesa@tvgazeta.com.br. E olha só, a gente tem muitos presentes essa noite. Primeiro, que um dos internautas que mandarem essas mensagens pode receber esse livro do Evair de presente e 2 ingressos para essa luta de boxe, campeão versus campeão, com o Velasquez e o Soares, que vai acontecer no Juventus no dia 23 de setembro. Muito bom, tá maravilhoso, mas pode ficar mais maravilhoso ainda, porque a gente recebeu uma camiseta do Corinthians Retrô para presentear você, do nosso querido amigo Romeu Tuma Júnior, junto com também mais um par de ingressos da mesma luta. E tá suficiente para você? Não está para mim? Temos também um par de ingressos da peça Dois pares? Dois pares? Imagina. 2 pares de 2 Santos e 2 nem tanto da sua peça maravilhosa que eu fui ontem. É isso aí. Legal, dia 28, tá aqui no Teatro Gazeta. Você ri pra caramba, Paulinha, ri bastante. Nossa Senhora, tô com dor aqui. Antes da gente começar a bater papo, vamos para o movimento do jogo Corinthians e Vasco da Gama. Estádio lotado, uma tarde agitada. Vamos ver. O técnico Fábio Carilli vem para mais um jogo na Arena com moral. Não é para menos. Na última sexta-feira, o professor, que até recebeu placa do presidente Roberto de Andrade pela sequência histórica de 34 jogos de invencibilidade no comando do clube, anunciou a renovação de contrato com o Corinthians. Renovei com o Corinthians por mais 2 anos e mais um como opção, tá? Estou muito feliz, muito agradecido. Momento muito importante da minha vida. Moral com a diretoria e com a torcida corintiana. Por aqui é unânime. Todos aprovam a permanência do treinador nos próximos anos. Achei uma maravilha, cara. Fábio Carilli agora vai continuar mais tempo aqui com a gente, né? Pode trabalhar mais tranquilo, né? E manter esse excelente trabalho que ele está fazendo no Corinthians, né? O Carilli já está há algum tempo no time. Eu acho que é raro a gente ver nos clubes de futebol brasileiro renovar técnico. Eu acho que ele vem fluindo bem com o time e eu acho que o Corinthians acertou nessa. Eu acho que tem que continuar mesmo, o trabalho está dando certo, tem que continuar por enquanto. O pessoal chama ele de Pepe Carilli, confirma esse apelido aí? Não, é Tite Carilli, que Pepe Carilli? Pepe Carilli não é ninguém, rapaz. O negócio aqui é Tite, é tudo Corinthians aqui, tá tudo dominado. Apesar do grande ano à frente do Corinthians, título do Campeonato Paulista e liderança isolada do Campeonato Brasileiro, Fábio Carilli chega para o duelo contra o Vasco, cercado de uma certa turbulência.
reflexo de um Corinthians que não começou nada bem o segundo turno do campeonato. Nos 4 primeiros jogos do retorno foram 3 derrotas, 2 delas na Arena de Itaquera, contra o Vitória e o Lanterna Atlético Goianiense. E agora, será que vai? Não pode passar de hoje que o negócio está complicado já, né? A gente tropeçou contra times menores, jogaram muito atrás, a gente espera que contra o time mais camisa, que eles saiam um pouco, né? Vamos retomar a confiança e pelo menos vai ser pelo menos uns 3-0 aí para nós. Hoje pode tirar a catiça. Vai, Corinthians! Bom, pessoal, peço-lhes humildemente que não falem do gol pintor. Depois a gente vai falar gol pintor porque é gol de mão, né? Então, gol pintor, não fale, a gente fala depois. Vamos falar só dessa renovação do Fábio Carilli. Não é gol do pintor, gol de mão. Gol de mão. Ô, Fábio, então é o aleijadinho, né? Vamos falar daqui a pouco. Nós estamos um delegado aqui de polícia. Então só tome cuidado. Cuidado, e corintiano, não fica levantando falsos testemunhos, senão o homem arruma um defeito aí na sua vida e você, aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Boa renovação do Carilli? Ótima renovação do Carilli, está comentando isso com o Evair. Olha que coincidência. Vamos depois discutir o lance do jogo e o jogo, mas o Carilli renovou na sexta-feira. Eu achei que foi uma jogada de mestre da diretoria do Corinthians, porque o que aconteceu? Com essa renovação, ficou claro que o Carilli é o cara, né, dessa diretoria e de outra que vem aí, que a gente não sabe qual é. Não sei se o Tuma vai aprovar. Por exemplo, Tuminha, você aprovaria, se for eleito presidente, algo contra o Carilli? Não tenho nada contra. Eu já fiz uma manifestação pública que o Carilli ele é um técnico que tem qualidades técnicas, tem qualidade psicológica, que é muito importante, inclusive para aguentar a pressão no Corinthians. Nesse momento especial que nós temos dívidas sérias que não são pagas, ele está conseguindo unir o grupo, conseguindo encontrar no grupo o perfil de cada um, que nosso elenco é deficiente. E o treinador tem que colocar a mão para o clube estar na situação que está, o grupo dentro de campo. Então, assim, eu aprovo claramente. O que eu não aprovo são os métodos da diretoria, que é muito diferente. O futebol, eu trabalhei lá, fui vice-presidente de futebol. Se você conseguir blindar o grupo, não deixar a política entrar no vestiário, o grupo anda bem. No Corinthians é diferente do que no São Paulo, no Palmeiras. Essa blindagem é coisa mais do técnico. É muito mais do técnico que da diretoria, não tenha dúvida nenhuma. Mas você, na hora que bota a cabecinha no travesseiro, fica pensando naquele técnico que você gostaria de ter no Corinthians, qual seria? Hoje o Carrinho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele está no lugar certo, no momento oportuno, é um grande treinador iniciando um trabalho. E ele tem uma filosofia, como tinha o Mário, que você bem lembrou. É um homem de grupo. Nós precisamos no Corinthians um treinador que saiba trabalhar psicologicamente os atletas. Então ele é um camarada que consegue fechar o grupo, trabalhar bem as pessoas, e ele é o cara certo. Eu acho que é o cara certo nesse momento. Não trocaria de jeito nenhum. Grande Evair, você a qualquer momento vai começar um trabalho mais prolongado de treinador, a gente sabe da sua competência. Gostou dessa prorrogação de contrato, no momento que o clube estava vivendo alguma dúvida, alguma interrogação, uma coisa mais ou menos fora do padrão, né? Eu acho que para futebol brasileiro é fora do padrão, mas o Chico estava me falando aqui, são 10 anos de Corinthians, né? São muitos anos ganhando título e aprendendo. Está indo para 9 anos, né? Agora, esse ano. O Carilli. E com certeza é um cara que já está acostumado com tudo que se passa lá dentro, tudo que acontece dentro de um time de futebol, sabe das pressões, sabe da onde deve escapar. Eu acho que um momento tão importante assim, um cara que merece todo o respeito. Só para deixar claro, foram 3 títulos com o Mano Menezes, 6 com o Tite e 1 agora com ele, né? Que foi campeão paulista. Então, é um campeão, né? Sim. Dentro do que lhe cabe. Claro, não, do que ele disputou. Chico, Miller, como é que é isso? O jogador de futebol, e você conviveu com todo tipo de jogador no Brasil e fora, ele sente quando o treinador está forte, e aí ele se dedica um pouco mais, ele de vez em quando vê, esse cara não está forte. Como é que funciona isso dentro do grupo de jogadores? Flávio, antes de falar sobre isso, eu gostaria de dizer também, vale a pena lembrar, que o Carilli, a diretoria demorou para reconhecer o seu valor, o seu potencial. Ano passado a gente viu o que a diretoria fez, erros atrás de erros, depois que eles promoveram o Carilli em dezembro, aí tem todo esse sucesso que o Corinthians está tendo
por conta da diretoria ter confiado no trabalho do Carille. Agora, é claro que o jogador sabe quando o treinador está passando confiança para ele e ele vai executar aquilo que o treinador manda. E o jogador também sabe disso, quando o treinador fala e o jogador não confia. Quando o treinador fala e o jogador não confia, aí o treinador tem que pedir para sair. É difícil ele comandar um grupo. Diferente do Carille, né? Tudo que ele fala, o jogador confia e executa muito bem. É o jogador, né, Vanderlei? Você sempre fala isso. O jogador é que vai resolver. Cabe a você comandar de uma maneira que não atrapalhe os jogadores. Aquela história que a gente fala, né? Você pode fazer uma dupla, Guardiola e Mourinho, para treinar o Nogueirópolis, e vão cair os dois. O Guardiola e o Mourinho, né? Quem decide o jogo é o jogador. Quer dizer, é uma coisa que muita gente não entende isso, ou quer, digamos assim, colocar uma purpurina, uma coisa mais sofisticada, mas no popular é isso. E o técnico tem que ser abraçado pelo elenco. O elenco pode jogar pelo técnico, eu acredito muito nisso, né? Existem aí alguns elencos que praticam a operação padrão, que é muito comum, né? Quando você vai no aeroporto, o cara vai lá, examina a mala de todo mundo, então você demora 18 horas para sair do aeroporto. Mas ele está cumprindo a lei, está fazendo a obrigaçãozinha dele, que é a operação padrão, né? E outros não, outros se esforçam e se aplicam. No caso do Carille, esse fato que o Chico falou, o fato de estar tanto tempo lá, isso é um espetáculo. Aliás, você lembra bem, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, ele estava liderando aí, foi um primeiro turno impecável, não teve nenhuma mancada, foi ótimo. Eu falei assim, bom, de todas os itens no seu ranking, quando você encosta a cabeça no travesseiro, qual é o primeiro lá que você diz, está dando certo, este é o principal motivo? Ele deve ter mais uns 20, mas o primeiro qual é? O tempo de casa. Então, 8 anos, 9 anos, se por acaso o Corinthians cumprir esse prazo de mais 3 anos, são 2 anos e mais um de opção, ele vai para 12 anos. Logo, logo entra para o Guinness, se isso acontecer. Temos de Brasil. Então eu acho que o fato de estar na casa, conhecer a mulher da limpeza, isso é extremamente importante. E a recíproca não é verdadeira, né? Como bem lembrou o Miller. E na hora que nós tivemos a troca de treinador, ele foi a 4ª opção da diretoria. É isso aí. E a diretoria, com ele lá há 9 anos, não enxergou. Ele foi o tapa-buraco. E agora estão reconhecendo, tardiamente. Ainda bem. Miller e Evair. A gente fala, o jogador joga pelo técnico. Pode ser até que ele não seja tão bom, mas joga pelo técnico. Oswaldo Brandão é um exemplo disso, né? Ganhava tudo e ele não era o Helena sabe disso, ele nem de longe era um grande estrategista, pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas os jogadores o amavam, jogavam por ele. Evair, por que técnico você jogou? Por esse eu joguei, independentemente dele ser bom ou isso, esse cara era especial na vida. Eu, desde a base do Guarani, nós fomos instruídos e pediam para que a gente tivesse uma mentalidade vencedora. E muitas vezes a gente via que o treinador não passava para a gente tudo aquilo que a gente precisava, né? E em alguns momentos da carreira a gente teve que puxar o grupo por ser mais experiente, por ter mais vivido, principalmente no final da carreira. E essas coisas, muitas vezes, o treinador percebia que ele deixava alguma coisa a desejar, né? Mas a maioria dos jogadores que trabalhava com a gente sabia que era preciso trabalhar para ele e a gente tentava passar isso para ele. Então, eu procurei a vida toda jogar por todos eles. Logicamente, tinha alguns que te motivava mais. O especial para você. Luxemburgo foi o cara que... Você era bom taticamente. Né? Taticamente, psicologicamente, esse era um cara diferenciado. E aquele italiano lá que você jogou com o Canija? Você fez uma dupla com o Canija, que vou te contar uma coisa, hein? Eu tive 2 na Itália, né? O Frosio e o Mondonico. O Mondonico era aquele que na segunda-feira reunia todo mundo no vestiário e descascava tudo ali, né? O Frosio já era mais paizão, já era aquele cara que falava menos e que tentava sempre puxar os caras para o lado dele. Mondonico não, Mondonico batia muito mais
e principalmente dos estrangeiros, e eu era um deles, tive que aprender muito, principalmente na porrada, porque ele não aliviava para ninguém. Eu e o Canidia eram os mais Ele foi um cobrados. revolucionário com a Cremonese, né? Ele atacava os grandões, né? Tem essas coisas. E você, Miller, qual é aquele cara que você jogou por ele? O primeiro treinador que eu joguei para ele, jogava mesmo e gostava de jogar para ele, porque ele era muito inteligente taticamente, era o Cilinho, né? Foi o Cilinho. Quem? Cilinho. Muito inteligente taticamente, ele era um profeta, profeta da bola. Na ocasião, o que ele falava acontecia. Então ele treinava muito a parte tática, mas ofensiva, pouco defensiva, mas ofensivamente ele sempre treinava o time sempre para frente. Por isso que o time sempre, São Paulo em 86, teve 8 jogadores na seleção brasileira. Não foi por acaso, porque o Cilinho, ele conseguiu fazer isso, né? Então a gente jogava, eu particularmente jogava pelo Cilinho, até porque ele foi quem me promoveu pro profissional. Eu era o quinto reserva e ele passou por cima de todo mundo e ele me promoveu. Conta aquela história do cara que te promoveu de grande jogador a craque. Foi o Didi Radici, o Evair conheceu, o treinador italiano. Ele chegou e disse: sabia que você é um 40 class, um craque? Eu disse: não. Ele disse: você não sabe o que é. Você, a hora que você colocar em prática a sua técnica, você é muito rápido, aí você vai ver o que vai acontecer com o seu futebol. Virou as costas e foi embora. Aquilo foi uma bomba no meu coração. E daquele momento em diante eu coloquei em prática, comecei a colocar em prática a técnica e a velocidade. Por isso que o meu futebol cresceu. Que era o Miller do São Paulo, que era ótimo, chegou em Copa do Mundo, e aí voltou o Miller do Palmeiras. Exatamente. A grosso modo, né? Legal, bem bacana. Vamos pro jogo? Vamos ver a bola rolando? O Corinthians ganhou do Vasco da Gama, voltou a vencer no campeonato. Autoriza o árbitro, bola rolando em Itaquera, Corinthians e Vasco, Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí a bola sobrou para o Romero. Tem o domínio Romero. Fez o toque, deu certo para o Jadson. Que bolão para o Rodriguinho, pintou o gol, Rodriguinho. Mandou para fora. Que coisa, por um instante achei que tivesse sido o gol. Aí o Balbuena subiu e tenta puxar o Corinthians no contra-ataque. Jadson, lançamento para o Jô, deu certo ainda, dominou o Jô, caiu na área e o árbitro dá lance normal. Segundo o árbitro, lance normal. Corinthians queria pênalti. Vai ter a chance o Vasco. Belo toque para o Nenê, vai arriscar ali a batida, Cássio soltou. E por muito pouco ali não finalizava o time do Vasco. Pintou levantamento, toque de cabeça, sobra vascaína, arriscou a batida, Cássio. Defesa difícil, aí o Nenê e o Romero no combate, hein? Fagner. Aí do Fagner pode fazer o cruzamento, vem chegando o time do Corinthians, o cruzamento saiu, passou por todo mundo, dominou o Jô, virou, agora também não marcou nada. Eu tive a sensação de uma falta no Jô na área. E aí vem o Vasco no contra-ataque. Arriscou a batida! E a bola passa com perigo à esquerda do goleiro Cássio. Ainda o Jô, viu bem o Romero, tá livre, vai pintar cruzamento para a área. Ainda o Romero tenta a jogada, saiu o cruzamento, toque de cabeça! E a bola para fora mais uma vez. Ganhou o Arana, fez o toque para o Jô, tem o domínio Jô, cruzamento, Rodriguinho pegou o goleiro! E na sobra, no escanteio para a equipe do Corinthians. Rodriguinho. Do Rodriguinho, poderia até bater primeiro toque para o Fagner. Tem Jô na área. Ainda o Fagner dali para o Rodriguinho. De novo para o Fagner. Bela troca de passe. Saiu o cruzamento e o Jadson perdeu. Jogada bonita. Bela troca de passes. Mas o Jadson pegou embaixo da bola. Tem Jadson pedindo. Ele faz o toque para o Jadson. Belo passe, saiu o cruzamento. Olha o Corinthians chegando de novo. Erra o alvo. Vem chegando o Corinthians. Fagner, tem Romero que foi para a área.
A tentativa da batida, o desvio e a bola para fora. Mas ficou com escanteio o time do Corinthians. Chegou com perigo mais uma vez o Corinthians. Tentou o levantamento, o Romero de cabeça desviou, olha o Jô Martins Silva tirou. Pressão do Corinthians. E aí o Vasco. Olha só a descida vascaína, Cássio. Rodriguinho. Tentou ali a jogada do Marquinhos Gabriel. Deu certo, olha o cruzamento, tem Jô na área, saiu o cruzamento, olha o Jô! Gol do Corinthians! Depois de uma jogadaça do Marquinhos Gabriel, que entrou bem no jogo, o time do Vasco reclama de um toque de mão. O time do Vasco reclama de um toque de mão, mas o Corinthians comemora, faz o gol aos 28 minutos, Jô, ele ajoelha e agradece. E ali o tiro de meta ali para o Corinthians. Tentou o levantamento, tira a zaga do Corinthians. Aí o Marquinhos Gabriel tenta puxar o contra-ataque quando apita o árbitro. O Corinthians vence o Vasco e abre 10 pontos de vantagem para o Grêmio, segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Bom, de novo peço a gentileza aos amigos de ainda não comentarmos o lance polêmico para a gente falar um pouquinho do jogo. Helena, apesar da vitória do Corinthians, a discussão do lance que nós vamos discutir depois, uma bela atuação no Corinthians. O Corinthians merecia ganhar de uns 3 ou 4. Criou muita chance de gol, que não converteu, né? E foi uma bela recuperação, né? Depois daquele período de 3 derrotas e tal, em 4 jogos. E também porque os outros não querem nada com a rapadura, né? O Corinthians vai tranquilinho ganhar esse campeonato. Ô Chico, a gente viu aí no mínimo umas 4 chances claras de gol do Corinthians. E o Vasco teve uma chancezinha no máximo. Flávio, é o tal negócio, né? Eu estava aqui pensando, ao lado do Evair, e lembrei que, na verdade, o que o Jô faz hoje no Corinthians tinha muito a ver com o que o Evair fazia quando jogava. Fez, pelo menos no Palmeiras, muitas vezes, né? O Jô, quando ele não serve de pivô, ele não desiste e acredita no lance até o fim. Então, o gol de hoje, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é uma amostra disso. Apesar da bola ter passado pelo goleiro, ele se atirou na bola mesmo. Ele se jogou na bola. Quer dizer, a bola acabou batendo nele, entrando dentro do gol, mas para mim já estava dentro, mas nós vamos discutir daqui a pouco. Mas o Jô é uma prova que o Corinthians precisa muito mais do Jô, né, do que de qualquer outro jogador. Porque o Jô é o cara do ano. Ele foi o Mr. Clássico durante o Campeonato Paulista. Agora ele está como vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E se você contar que tiraram 2 gols dele que valeram, contra o Curitiba e contra o Flamengo, era para ele estar com 15 gols na frente do menino lá do Fluminense. Do Henrique. Isso, do Henrique Dourado. Então, quer dizer, o Jô é um cara decisivo. Então, eu estava falando até para o Vair, que a hora que o Jadson perde um gol feito, que não costuma perder da onde a bola caiu para ele chutar, o Jô corre para ele e fala alguma coisa no ouvido dele, dá um abraço nele. Quer dizer, é um cara importante para o grupo. Liderança, né? Ele tem uma liderança dentro de campo que impressiona muito. Então, hoje, por exemplo, o Corinthians conseguiu essa vitória em boa parte por causa do Jô, que ele não tem medo de cara feia e confere todas as bolas. Quando a bola chega nele, aí também teve pênalti em cima dele também, que eu achei que foi, pelo menos um. Né? E, enfim, é um cara que azucrina ali. Agora a bola tem que chegar. E antes, os outros jogos, o Corinthians não estava fazendo essa jogada com ele. Então é um pecado você ter um jogador como o Jô, ou como tinha o Palmeiras, o Evair,
como teve o São Paulo, o Evaí, como teve a Portuguesa, o Evaí, como teve o Vasco também, né? Você jogou no Vasco. O Vasco também fez mesmo. Tudo começou. Então ir no Guarani é um pecado você não dar a bola para esse jogador, porque ele sabe o que fazer com ela. E é o caso do jogo. Então o Corinthians, se for campeão, já foi campeão paulista e deve boa parte desse título ao Cássio e ao Jô. E se for campeão brasileiro, também vai acontecer a mesma coisa. Porque o Jô é um cara que decide, ele segura as pontas dentro de campo. É um cara experiente, né? Evaí, e esse Corinthians, como é que você analisa sair, né, de uma crise técnica, entre aspas? Afinal, não estava ganhando jogos, né? Eu acho que foi surpreendente o primeiro turno, né? Acho que todos concordam com isso. E essa queda de alguns jogos aí que aconteceram, derrotas em casa, eu acho que é bastante comum num time que está brigando e tem e muitas vezes o lado psicológico de jogos, como perdeu para o Atlético Goianiense em casa, né? Então perdeu para Vitória. Perdeu para Vitória, que até então não faz boa campanha. Então são coisas normais dentro do futebol, porque você não consegue manter uma regularidade o tempo todo, né? E em alguns momentos esses jogadores vai sentir uma estafa, vai se cansar, né? Disputa 2 competições, né, dentro do Campeonato Brasileiro, e isso tudo chega um momento em que essas coisas vai sentir no músculo, né? E logicamente que precisa ter um grupo que possa substituir bem esses jogadores. E talvez o Corinthians se ressenta um pouco disso, e talvez foi por isso que faça com que tenha que usar esses jogadores o tempo todo em alto nível, e nem sempre se consegue manter esse alto nível, né? Eu acho que é bastante comum não as derrotas, mas jogar queda, né? Essa vitória o tempo todo. Ninguém consegue, num campeonato tão competitivo como o nosso, manter lá em cima. Ô, Turminha, você chegou a temer quando o Corinthians caiu, que pudesse correr risco pelo título? Quer dizer, ainda não está decidido, mas cada vez abre mais a distância. Olha, temer não. A minha preocupação maior são fatores extra-campo. Eu acho que o grupo está muito bem controlado, o grupo está ciente de onde quer chegar, o treinador tem o grupo na mão pela própria postura dele, e a gente sabe, todas as profissões que o trabalho de equipe funciona bem, que você precisa mais de um comandante, de alguém que manda, que o chefe tem a simpatia do subordinado, que se busca o mesmo objetivo, o mesmo ideal, a coisa flui bem. O Vanderlei falou bem sobre isso. Eu não temia pelo sucesso, eu temia com relação aos fatores extra-campo. A gente sabe que nós temos alguns problemas financeiros que podem influenciar o elenco, não por conta do caráter dos atletas, mas por conta de questões familiares. Mas ninguém trabalha sem receber. Nós temos deficiência financeira, nós temos problema de algumas coisas atrasadas, não sei especificamente com relação a salário, mais prêmios. Tem informações de que algumas promessas não foram cumpridas. Isso gera instabilidade, e isso me preocupa bastante. Agora, eu vi um fato bastante interessante hoje, bastante positivo. A crítica, em geral, vinha dizendo que o nosso time estava sendo descoberto a forma de jogar. Por isso nós estávamos começando a perder jogos. Que era um time fechado, que esperava o adversário e saía tocando a bola. E hoje nós vimos um Corinthians que sufocou o Vasco. Uma forma de jogar bem diferente. E nós fomos muito superiores durante o jogo todo. Ô Miller, claro que não foi uma atuação espetacular. Mas, coincidência ou não, quando o Arana não estava jogando, o Corinthians não estava ganhando. E hoje ele voltou e o time ganhou. Passa por isso ou eu estou viajando? Olha, Flavinho, na gíria da bola costuma-se dizer assim, hoje foi um jogo de ataque contra a defesa. Né? A gente não viu o Vasco, em momento algum, exigindo alguma defesa difícil do Cássio, né? Diferente de outras partidas. Mas acho que o Corinthians hoje mereceu a vitória porque na dinâmica de jogo foi muito superior. Os adversários até hoje não descobriram, e até hoje, que o Fagner, a jogada começa por ele e muitas vezes termina por ele. Então acho que, além do jogo que o Chico citou, eu vejo que o Corinthians vence as suas partidas e vence muito bem, e cria muitas chances de gols, começando pelos pés do Fagner e do Jadson. São dois jogadores excepcionais. Você gosta mais desse lado do que do outro? Tanto é que nos melhores momentos a gente pode ver
Todas as jogadas perigosas do Corinthians saíram pelo pé do Fagner, quer dizer. Então, acho que, com exceção do gol do Marquinhos Gabriel pela esquerda, mas as principais jogadas depois, tudo pelo Fagner, começando e terminando, às vezes, pelo Fagner. E o Jadson, que aparece muito bem, não só na criação, mas também na conclusão lá dentro da área. Mas nós temos que ser justos a atuação do Romero também. Ele jogou muita bola. Hoje ele foi o Romero, né? Hoje ele foi o Romero de sempre. Sim, mas é um cara que... Se matou, correu atrás. O jogo inteiro, não tem bola perdida, corre, é um cara impressionante. Ele vive a alma. Eu acho ele extremamente esforçado. Ele mas ele não é o tipo de jogador. Eu prefiro o jogador do estilo do Arana que mete caneta, chapéu e tal. Mas eu entendo. Mas você tem que admitir que ele, para o esquema tático do treinador, ele é um cara importantíssimo. Mas você vê. Você pega os jogos que ele não jogou, o Corinthians teve dificuldade. Você vê que quando a coisa engrossou, que precisou de criatividade... Mas o cara também tudo azeitado, ele vai. Mas ele é um taticamente, ele é importante. Ele é disciplinado taticamente. Agora, quando mais a criatividade... Desculpe. Taticamente, ele é muito disciplinado. A gente tem que reconhecer. O time tem 11. Eu tenho uma grande... Onde ele cobriu bem o respeito. Ele cobriu muito, pá. Cobriu bem o mas olha aqui, vamos parar com esse negócio. Eu não aguento mais. Mas esse futebol em que o ponta é maravilhoso, porque marca o outro ponta e joga e dá carrinho na bandeirinha, de escanteio. Isso eu não aguento mais. Você precisa parar com isso. Não é isso. O que interessa é o jogador que sabe jogar bola. Mas o Arana não joga se não tiver essa cobertura. O Arana sabe jogar. Sim, mas o Romero não sabe jogar. Ele sabe correr atrás, dar carrinho e marcar o adversário. Isso aí é outra história. Isso não é futebol. Isso é rugby. Isso é outra história. Eu até gosto da tática. Eu até gosto. Nós tivemos 3 lances de gol, que perdemos o gol, que saiu dele. Jogada dele. Não é nada. Precisamos voltar a jogar futebol. Como se joga na Europa hoje, nos principais centros. Você vê um jogo de futebol da Inglaterra, o City, então, já com, aqui. 5-0, 6-0, 5-0 e 5-0. 3 jogos. Jogando com um volante, Fernandinho, que é um cara que vai lá para frente toda hora. 2 meias, 3 atacantes. Tem esse cara que corre lá para marcar o Beck, para marcar o... gols a 2. Nada. A filosofia do Guardiola é bola no pé. Com a bola no pé eu faço o que eu quero. Eu mando no jogo. Para com isso. Essa é a desgraça do futebol brasileiro. Essa é a desgraça. Por isso que a gente assiste jogo um atrás do outro, né, em que você não vê nada. É corre, pega, dá carrinho, não sei o quê. É a mesma coisa, Lena, o zagueiro dá um carrinho hoje e vibra. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Joga a bola para lá, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aqui. Isso é uma vergonha. E aí o pior é que a torcida apoia. Isso é o aval à mediocridade. Pelo amor de Deus. Antigamente o cara levava vaia. Quando ele dava um carrinho para lateral, o povo vaiava, porque mas era falta de recurso. Eu entendo o que o Tominha quer dizer, porque criou-se essa coisa e taticamente ele faz falta. Flávio, o que mata o futebol brasileiro, eu posso até concordar que dentro de campo é essa retranca mesmo. Mas o que mata o futebol brasileiro é cada vez perder jogadores mais jovens para o futebol de outras praças. Isso aí mata o futebol brasileiro. Porque o que eles levam são os jogadores técnicos. São os jogadores de habilidade. Exatamente. Aqueles que poderiam contribuir por exemplo, para o nosso hoje, futebol. Mas ele não iria contribuir quando ele subisse e eu pedi para ele marcar back. Não. Esse é o problema. O cara vai também pelo que ele vai jogar lá fora. Não, é diferente, Flávio. Não é não. Por exemplo, você pega o Miller e o Evair aqui. O técnico, com certeza, mandava eles marcarem. Mas quando eles iam para frente, eles sabiam o que fazer. Não mandava eles marcarem, era outro jogo. O que aconteceu? Os dois foram para a Europa. Isso que eu quero dizer para você. Os dois foram para a Europa. Não, eles ficaram há 6, 7 anos, 8 anos. Mas eles jogaram aqui quanto tempo? Fizeram sucesso? O Miller nunca foi de marcar. Mas o Evair, quando lá no Guarani,
ele jogava pelo lado esquerdo, com um falso ponta, é isso ou estou errado? No início, algumas partidas. Voltando, ele marcava. Sim, eu tô cobrindo espaço, é diferente. Mas isso no início. Não, mas a bola ia pra ele. Melhor eles responderem. E aí, vai, como é que é isso? Você tinha que marcar ou não tinha que marcar? São duas fases distintas. Isso aí. No Guarani, depois desses primeiros jogos aí, eu fui colocado de centroavante e eu era um finalizador. Quando eu fui para a Itália, eu cheguei lá, primeira coisa que o treinador tive que fazer, as bolas altas na nossa área, escanteio contra, eu tinha que voltar lá. Tá bom, mas aí... Até aí tudo bem, né? Mas eu tive que me adaptar a jogar sozinho lá na frente, porque o meu ponta, que jogava na frente comigo, o primeiro ano, que era o Madonna, se chamava Madonna, ele tinha que voltar a correr atrás do lateral. No segundo ano veio o Canidia, que daí também ele não estava nem aí, e o treinador não mandava ele voltar, porque ele tinha capacidade de chegar lá na frente, e ele resolvia dessa maneira. Então, muitas vezes era mais imposição nossa, de que nós temos essa característica, e jogamos dessa característica. O Canidia foi obrigado a fazer desse jeito, o treinador teve que se adaptar, um outro voltava ali na lateral, para que o Canidia estivesse livre lá na frente e pudesse Mas executar. é importante ressaltar o seguinte, o futebol italiano é outro departamento. Não, e o Evair jogava numa equipe menor também, era o Atalanta. Sim. Sabe por que se chama calcio? Porque é calço, é marcar. Queria que o Vanderlei falasse sobre isso também, Vanderlei. Olha, eu estava ensaiado para falar da defesa do Corinthians, né, que voltou a ter aquela defesa tipo paredão, né? Voltou todo mundo, Pablo jogando e tal. Então veio a defesa dos sonhos do professor Carille, que é um especialista em treinar defesa. E esse time que o Corinthians está jogando é o time que ele considera ideal. Então eu ia falar isso. Mas como colocaram o Romero na conversa, né? Então eu queria dar uma pitadinha sobre... Culpa do Tuminho. Culpa do Tuminho. Como colocaram o Romero na conversa, eu queria dizer o seguinte. No primeiro turno, o Corinthians fez um campeonato impecável. O Romero estava metendo bola como se fosse o Lucas Lima nos grandes momentos. Então, a gente falou aqui várias vezes... Não exagera. Calma. Calma, relaxa. Respira fundo. Eu quero dizer o seguinte. Nós falamos várias vezes aqui que, olha, o Corinthians está tão encaixado que até o Romero está detonando. É verdade ou não é? Está detonando, deitando e rolando. E era verdade. E em alguns jogos do primeiro turno, o Corinthians o Romero foi apontado como o destaque do jogo. Também é verdade. É verdade ou não é? Estou exagerando? É verdade. No conjunto da obra era mesmo. O destaque do jogo. Eu acho ele um cara que, é verdade, não é nenhum primor técnico, mas ele é muito aplicado, ele ajuda muito o time do Corinthians, ele ajuda bastante o time do Corinthians. Eu acho que você precisa ter jogador assim no time agora, também. Tudo bem, se o Carille tivesse o Soares em forma, jogaria o Soares. Se o Carille tivesse o Cavani, inspirado pelo gênio do seu garoto Neymar, colocaria o Cavani. Ele tem o Romero. Quando o Romero não joga, e aí colocam quem, com todo respeito, né, Chico? O Casim ou algum outro, fica todo mundo ajoelhado pedindo o Romero de volta. Então, dentro daquilo que ele tem, Helena, eu sei que não é o jogador dos seus sonhos, mas é o que ele tem, mas eu acho que você precisa ter jogador assim também no time. Para você ter um time, você precisa ter jogador assim. E olha, antes que você fique com ironias, eu não vou falar de nenhuma maneira que o Neymar mudou o patamar do PSG. Que o seu menino. Ele não mudou o patamar do PSG. Ele mudou o patamar do futebol francês. Hoje o Sarkozy estava vendo o jogo lá. A Torre Eiffel saudou. Um cara que a Torre Eiffel saudou. A conversa agora é só de torre para torre. Só a Torre de Pisa pode fazer alguma coisa. Olha, ou a Torre da Gazeta, né? A Torre da Gazeta. Opa, daqui é nossa, é isso aí. Gente, queria passar um recado legal para vocês, já que a gente está falando de torres, né? A Gazeta vai ampliando o espaço e, ó, tá calor pra caramba, o pessoal tá indo pra Baixada, pra Santos, aqui, eu tô sempre lá no Guarujá. Atenção, amigos da TV Gazeta da Baixada Santista. Vocês que nos assistem em Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão, eu tenho uma ótima novidade. Agora você pode nos assistir com muito mais qualidade de som e imagem, sintonizando aí o canal 32,1. É o Gazeta HD, canal 32,1 Gazeta HD.
você precisa conferir. Mas lembre-se, é preciso fazer uma nova busca automática de canais na sua TV digital ou no conversor para você poder assistir ao canal 32,1 Gazeta HD. Vale a pena, a qualidade é maravilhosa. Nós vamos ficar mais bonitos aqui, com mais qualidade de som. Faça isso, tá? Dá uma nova sintonizada e vai ser bem legal para a gente poder tê-los muito próximos aí nesse período de calor, que está todo mundo aí embaixo, sem perder nada da nossa TV Gazeta. Vamos ao gol Pintor? Olha, antes de você falar do gol Pintor, se você me permite, eu quero mandar um abraço pro Betão, que joga no Avaí. Ah, que legal. Porque é o seguinte, eu disse aqui que ele quebrou as 2 costelas do Jadson. E quando, na verdade, ele entrou em contato comigo e me explicou que ele não deu cotovelada no Jadson. O Jadson vinha na corrida e trombou com ele. Ele achou que a trombada foi violenta, mas ele não imaginava que ele tinha quebrado 2 costelas. Ele achou que era uma costela. Não, achou que não foi nenhuma. Ele falou que ele não deu pancada nenhuma. Então eu acredito no Betão. E ele é gente boa, mesmo. Porque ele é muito sincero. Além de ser gente boa, gosta da gente. Zagueiro corintiano, tudo. Muito educado, né? Verdade. Muito educado. Cara muito legal. É uma coisa que acho que o Corinthians deve um finalzão de carreira bem legal para ele, porque ele foi o goleiro que humilhou Rogério Ceni naquele 1-0 quando o Corinthians caiu, que a única alegria que teve foi aquela lá, né? No ano que o Corinthians caiu, 2007. Então eu quero mandar um grande abraço pro Betão e falar que está explicado, Betão. Se você falou que não deu, e o Jadson também nunca disse nada que você deu, então foi um lance casual mesmo. E ele joga no Avaí, que é o líder do segundo turno. Segundo o Vanderlei Nogueira, temos que ter uma final entre Avaí e Corinthians. Porque você gosta do campeão do turno, campeão do retorno. Então, propõe aí pro torcedor do Corinthians, vamos fazer uma final Corinthians-Avaí e tal. Para dar uma. Como é que você fala? Um temperinho, né? Você veja como é que é. Esse é um dos motivos que você é um dos mais processados do Brasil. O doutor Tuma me ajuda. Distorcendo. O que eu gosto. O Chico me defende, o que eu gosto é alguma coisa final no campeonato. Agora você me sacaneia dizendo que eu quero o primeiro contra o 20º. Não, aí já rima de uma vez. Quero alguma coisa final. Já falei aqui, eu sei que alguns concordam. Que tal um show da Ivete Sangalo? Não, eu estou falando do futebol. E no esporte, aliás. Entre justiça e emoção, eu fico com a emoção. Então, o ponto corrida é justiça. Corinthians 10 pontos na frente, nada mais justo do que ser campeão, essas coisas todas é justiça. Agora, se eu tiver que optar, se alguém perguntar para mim, você sabe o que eu quero. Eu sei. Eu quero todo jogo terminando em decisão por penalidade. O Avaí está em primeiro no segundo turno, depois que eu lembrei. Falei, propõe pro corintiano, faz isso. Põe no telefone ao vivo e você fala, olha, o que você acha? E você... deixa no ar, Chico. E você está convidado, né? Você, aquela senhora, todos lá para ver a final. Isso. Vamos todos lá na arena ver. Ele que deu a ideia, não fui eu. Vamos tirar as dúvidas então. Para mostrar que eu sou um cara neutro. É verdade. O Corinthians reclamou de pênalti, certo? Então vamos lá. Primeiro pênalti, 17 minutos. O Jô cai na área. Foi pênalti ou não foi? Vamos prestar atenção. Foi pênalti. Todo mundo acha que foi pênalti? Eu achei. Vamos lá. Vamos de novo. Aí o Jô vai. Bola. Olha lá. Meteu. Pênalti? Foi pênalti, Miller? Não. Ele bate na perna do jogador do Vasco e se joga. Quer dizer, se ele fosse mais inteiro na bola e seguisse no lance, poderia ter chance de ter feito o gol. Mas para mim não foi nada. Vai. É muito difícil. Acho que hoje em dia não se dá mais pênaltis assim tão fácil assim, né? Acho que precisa de mais um pouquinho. Eu acho que não. Chico. Mão esquerda do jogador do Vasco vai nas costas dele, olha lá. Assim que ele encosta... Você achou a mão ali, Chico? Olha a mão esquerda do cara. Ele empurra o jogo. Sabe como é que chama isso na Espanha? Piscineiro. Não, nada disso. O cara empurra o jogo. Olha lá. Olha que fez essa moviola aí? Meu Deus. Ele empurra o jogo. Você lembra do Melinho? Você lembra, né, do Melinho? Pênalti! Foi, Helena? Pra mim foi. Para você, Turminha? Eu no estádio tive a clara impressão de pênalti. Olhando aqui, me dá a impressão que o jogador do Vasco tocou com o joelho na coxa do Jô e deslocou ele na corrida. Assim, mas eu tenho dúvida. Eu acho que eu daria pênalti, porque ele claramente deslocou.
Sim, não, mas sendo neutro. Eu acho que ele desloca o Jô, assim, não digo nem que intencionalmente, ele foi na bola, a gente percebe. Mas o joelho dele bate na coxa do Jô e derruba o Jô. O Jô não se jogou porque ele ficaria com a bola. Claro. Eu daria pena. Não marcaria. Não marcaria. Paulinha, sensibilidade? Olha, sinceramente, se foi pênalti ou não, doeu pra caramba essa queda, viu? Doeu? Doeu, parece que doeu. Não foi mentira, não. Você acha que ele foi tocado, então? Foi tocado. Então, acho que deveria ser pênalti, sim. Vamos lá. Segundo lance de pênalti. E você não vai falar nada? Para mim não foi. Para você não foi. Tá ele é o apresentador. Não foi. Não, mas eu sou neutro. Não, mas a opinião dele é importante. Agito não, Ele é neutro quando quer. Quando ele convence. Segundo lance, pênalti a favor do Corinthians outra vez. Já pode ser presidente do Brasil. Vamos lá. Bola cruzada. Não, porque não rouba. Vem pra lá, vem pra cá e o jogo cai de novo. Vamos ver. Vamos dar mais uma rodada aqui agora, mais de pertinho e tal. Lá, vira o jogo pra lá, vira o jogo pra cá. Induvidável. Deu duas porradas. E aí, Miller? Acertou a Foi nada, ele jogou de novo. Pegou na canela dele. Na canela Esse e aí no eu pé, tenho lá. mais dúvida, porque ali naquele momento ali, pisaram no pé dele. Mas 2 vezes ele fez. Eu não daria também, não. Chico. Pênalti do Breno, né? O Breno, o pé direito pega o Breno que vai no lance. O Quando ele gira, é o Breno que vai no lance. Exatamente, é o Breno que vai no lance. Pode ver, ó, ele pega o jogo. Pega na canela dele e depois no pé, ó. E trava o pé dele. E trava o pé dele, trava o pé de apoio, que é o direito. O problema é que o Jô deu um passo e pulou. Mas que foi, pô. Foi, tinha que ter caído na hora. Relembro o nosso querido Melinho. De novo. Pênalti. Turminha. Esse pênalti, sem dúvida. Ele bate 2 vezes, na canela e depois no pé. É que o Jô demora pra cair, mas é pênalti. Tinha que ficar daí já. Nem o Jô marcaria. Pega uma perna. Bom, eu sou neutro. Não vai dar opinião, não? Eu não daria. Mas aí vai achar que é prevenção, então eu não vou falar nada. Vou ficar quietinho. Eu daria, mas esse não doeu. Isso não importa, mas pra mim importa. Eu tenho aflição de vídeo cacetada. E agora, porque o gol pintor. Parece a ponte, o gol pintor, né? Vamos ao gol pintor. Gol de mão. Parece que teve um jogador de vôlei hoje, né? Infiltrado lá no jogo. Bola cruzada pelo Marquinhos Gabriel, que aliás jogou uma bela partida no momento que entrou. E ela vai. Eu acho que não vamos nem discutir se foi braço ou não foi, porque já estão falando que foi bola estava dentro, não sei o que e tal. Se a bola estava dentro, o gol foi do Marquinhos Gabriel, mas eu vi na súmula que deram pro Jô. Mas deram errado. Deram errado. Porque foi olha o gol onde está, olha onde está o auxiliar, o tal do vaso que fica lá atrás do gol, aquele espantador de quero-quero. Não é possível que esse cara não viu nada. Olha onde ele está, é um absurdo o posicionamento. Olha onde ele está. Ele só falta estar do lado do Jô. Se não batesse no braço do Jô, batia no braço dele. A bola tá ela inteira dentro do gol já. Quando ela passa pelo goleiro, ela já cai dentro do gol. Eu vou falar uma coisa para vocês, que a única coisa que me deixa dúvida nesse lance, sinceramente, agora, sem brincadeira, eu não tenho convicção que o Jô quis fazer o gol de mão. Não, a bola, ele faz um movimento de braço, e se a bola bateu no braço, que a regra fala em intenção. Aqui os caras marcam qualquer coisa. Bateu, o cara marca. Mas que não foi de braço, o braço está esticado. Tá, mas mesmo se projeta, assim, né? Mas mesmo, isso seria mais uma tendência a marcar, mas mesmo assim eu tenho uma dúvida se ele quis fazer o gol desse jeito. Ele concorreu para que a bola batesse. Mas essa é a dúvida que eu tenho. Isso sinceramente, se o juiz falar assim, olha, por isso que tem que dar entrevista. Olha, pra mim, não houve intenção, a bola bateu no braço. Teve um gol do Adriano contra o Palmeiras que foi assim. E eu achei que o gol foi válido. Essa é só a dúvida que eu tenho. Miriam. Olha, Flavinho, o Jô, que hoje é um evangélico como eu, ele deu uma entrevista e ele foi mal na sua entrevista. Ele é uma pessoa muito gente fina, ele veio aqui no mesa. Muito legal, mas ele não poderia ter falado o que ele falou. Ele disse assim, olha, eu não vi que bateu no meu braço. Porque todo mundo viu que bateu no braço do Jô. No bateu no braço dele. Isso está bem claro. Só que ele diz assim, eu não vi. Pô, ele não viu, mas sentiu. Quer dizer, então a bola bateu no braço dele. Ele poderia ter sido sincero, olha, realmente bateu no braço da bola. Ele não viu mesmo. Se a bola bateu no braço dele. Ele não viu, mas sentiu. Não, gente, mas é verdade, ele viu. Se a bola bateu no braço... Peraí, entre vezes sentiu. Se a bola bateu no braço, não anula o lance. Ele tem que ter intenção. A regra é muito clara nesse sentido. Como diria Arnaldo César Coelho. Se ele teve intenção, é uma coisa. Se bateu. Eu vou fazer a meia culpa do Jô aqui. Na entrevista, ele falou, eu não vi.
se eu tivesse convicção, eu ia falar. Na verdade, mas sentiu. Isso aí é outra situação que depois eu quero conversar com você. Você anularia o gol? Anularia. Chico? Claro que não. Não, mesmo porque a bola já tinha óbvio que não. Mas ele deu gol pro Jô. Mas o juiz errou aí. O gol foi do Marquinhos Gabriel. Aí, mas e se fosse do Jô? Mas não foi. Esse que é o problema. O juiz... Estamos partindo da absurda hipótese, como diz os advogados, que a bola tivesse fora. É o seguinte, o árbitro deu o gol do Jô, ele errou. Foi o gol do Marquinhos Gabriel. E o Vaso, que fica ali, não viu, porque a trave estava atrapalhando na hora que a bola bate no Jô. Você vai falar para ele, foi braço do Jô? Foi braço do Jô. Foi sim. Só que a bola estava inteira dentro do gol. O Jô se atirou para garantir que ela entrasse. E ele não teve a mínima intenção de botar a mão na bola. Não teve intenção nenhuma. Sim. A bola bateu no braço dele, não ele bateu na bola. Agora, a bola está dentro do gol. E bola dentro do gol é fora de campo. Sim. É fora de campo. Hoje eu discuti isso com o mestre Alberto Helena, antes de falar bobagem. Mas não discutimos, não. Concordaram. Não, ele me explicou. Bola, quando está dentro do gol, ela está fora de campo. É uma coisa que sai pela linha de fundo. Então, se bateu no braço do Jô, não foi nada, a bola entrou. O juiz só que errou, que a bola, quando passa pelo goleiro, você pode repetir o lance aí? Foi gol do Marquinhos Gabriel. Foi gol do Marquinhos Gabriel. Ele errou ao dar o gol pro jogo. A bola, quando passa pelo goleiro, já era. Ela ia entrar mesmo. O Marquinhos Gabriel quis cruzar e acabou fazendo o gol. Aliás, um belo Horácio, hein? O nosso glorioso Martins Silva. Ficou olhando, foi quase um gol olímpico. Que é isso? Foi quase um gol olímpico. Eu vi poucos gols assim na minha vida, mas a bola está dentro, ela passou pela trave. Sim. Já era, cara. Sim. Pode esquecer. Helena? Bom, a questão é saber se o momento em que bateu no antebraço, a bola bateu no antebraço do jogo, esse momento foi antes da risca do gol ou depois da risca do gol. Se foi depois, o gol é do Marquinhos Gabriel e não tem razão nenhuma de reclamar. Se foi em cima da risca, como parece pela... E foi como o árbitro entendeu, tanto que ele deu o gol pro Jô. Aí tá errado. Não é isso? Ele deu o gol pro Jô, então ele entendeu que a bola não tinha entrado. Então tá errado, porque embora a regra diga que é preciso ter intenção, ela também adverte para o braço estendido. Sim. É como se eu falei agora, ele esticou um pouquinho demais. Uma extensão de tentativa que significa realmente o desejo de impedir a bola de seguir o seu curso normal. Consequentemente, se ele estica o braço, ela bate no antebraço dele antes de entrar na linha, falta. Não tem. Se ocorreu depois que a bola ultrapassou. Aí teria que ter dado o gol pro Marquinhos Gabriel. Tuminha. Acho engraçado. Nós vimos um lance agora há pouco, o jogo tomou 2 pontapés na mesma bola, e os caras ficam aqui, não foi pena, porque não sei o quê. Está claro que ele se jogou para cabecear a bola, furou, e a bola bateu no antebraço dele. Ele não tinha nenhuma intenção, até porque ele não é burro, a bola estava entrando. Está claro também que o árbitro da linha não viu a bola. O juiz pode ter errado e anotar o gol pro jogo. A bola estava dentro do gol. Então, assim, não tem nenhuma intenção de meter a mão na bola. A bola estava dentro do gol. Não tinha como aquela bola não entrar, já tinha passado pelo goleiro, ia bater na rede lateralmente. Aí caiu, né, Tuminha? Ela fez uma parábola. Ela fez queda, quer dizer assim, ele não botou a bola para dentro, ele errou a cabeçada, ele se jogou na bola. E a gente tem que entender a circunstância do lance. O cara está se jogando contra a trave, quer dizer assim, era mais fácil ele se proteger. Essa é a única leitura que é viável de dar o gol pro Jô. Ele não quis fazer a cabeçada, só que ele realmente estica o braço demais. Mas ele não estica o braço para atingir a bola. Quando você se projeta para cabecear uma bola em confronto com a trave, é natural que você jogue para dar um peixinho, os braços se esticam. Não é para se jogar na bola com o braço para pegar a bola. Ele te protege também. É evidente, ele deve estar até com o olho fechado nessa bola. Olha, é incrível, mas eu vou defender... Tudo que é do Corinthians é assim. É incrível, mas eu vou defender aquele... Brincadeira, né? Você fala que espanta aquela... Tudo que é do Corinthians é... Você vai defender ele? Não, nesse caso. Tudo que se falou aqui é perfeito, são teses ótimas. Ele inspirou uma música do
Do ultraje a rigor, aquele inútil, a gente somos inúteis. Não, mas nesse caso, o Chico fez uma observação correta, além da paixão, mas ele fez correta. Obrigado, Vanderlei. Que é o fato de... A imagem mostra. O auxiliar está em cima da risca e atrapalha o poste de longe, daquela posição, atrapalha sim. Eu acho que o árbitro estaria melhor colocado para poder definir a situação. Está pessimamente colocado, olha lá. Do que... Ele está pessimamente colocado, ele também não viu. Nenhum dos dois. O árbitro Na verdade, está de frente. nenhum dos dois. E não tem nada na frente dele, a não ser o jogador, ele está vendo o lance. O árbitro acha que a bola bateu na cabeça do Jô e o que está do lado não vê onde a bola bateu. O afastador de quero-quero, né? O afastador de quero-quero tem o poste para atrapalhar. Eu concordo. É isso aí. E o árbitro acha que a bola bateu na cabeça do Jô. Eu vou falar da bola. E na verdade a bola estava dentro. A culpa é do poste. O prejudicado aí é o Marquinhos Gabriel. Um caçador de quero-quero como o árbitro deve procurar uma proteção, porque eles estão dando muito azar. Prejuízo. Logo naquele momento. Sabe aquela vista grossa, sabe? Vamos ver o que se falou no vestiário, depois a gente volta para ver esse lance de extremo azar do céus, nem o árbitro, nem o quero-quero, nenhum dos dois viu o lance. Que azar. Vamos ver. Infelizmente, fui extremamente maltratado pela segurança do Corinthians e pela Federação Paulista de Futebol. O que a gente está passando para a sociedade e o que passa para os nossos filhos é um mau exemplo. O Rodrigo Caio, que teve o fair play lá atrás, está brigando para não cair. E o jogador do Corinthians que faz um gol de mão descaradamente vai ser o campeão. Esse que é o exemplo que o Brasil passa. E esse que é o exemplo que o futebol brasileiro está passando. O engraçado é que hoje de manhã, vendo o campeonato italiano, Udinese e Milan, com 10 minutos de jogo, o Udinese abriu 1-0, né? O gol do atacante Kevin Lasanha. E em 30 segundos o lance foi resolvido. Os jogadores do Milan pediram, o árbitro sinalizou o vídeo, e em 30 segundos, sem nenhum tipo de polêmica, apesar de apenas 30 centímetros de distância à frente, o gol foi anulado. E a gente conta aqui com árbitro de linha, bandeira, e a gente acaba sofrendo o gol. Eu percebi que o gol tinha sido irregular antes de qualquer tipo de comentário, porque a reação do Bandeiras de não correr para o meio me chamou a atenção. De dentro de campo, a percepção, gol seu ou gol do Jô? Foi gol do Jô, né? A gente tá todo mundo discutindo aí, mas foi gol do Jô, sim. Se fosse seu, acabaria a polêmica. Né? Mas futebol é assim, né? Tem polêmica de todos os lados, né? A gente teve situações também que a gente acabou pedindo pênalti e teve um lance que foi, então eu acho que isso aí cabe a arbitragem analisar. Primeiro, quem julga é Deus, né? Acho que ninguém tem o direito de me julgar, porque ninguém é perfeito, né? O único perfeito é Deus, né? Então cada um vai ter que interpretar de uma maneira, cada um vai falar o que quer. Como eu falei, eu tenho a convicção, não vi o lance ainda. Na minha convicção na hora foi me jogar na bola. A situação de eu querer fazer o gol e ajudar a minha equipe. Agora cada um vai ficar a sua opinião, né? Eu tenho que respeitar todas. Eu me joguei na bola. Se eu tivesse eu feito o movimento do braço, como, por exemplo, Maradona fez, ali ele fez para sacanear. Eu jamais iria para sacanear. Independente se a gente tivesse os 3 pontos ou não, o Grêmio tinha perdido, a gente ia manter uma vantagem, então não tinha por que eu querer sacanear, eu querer ganhar. Até é ruim ganhar assim. Então eu procuro sempre prezar pelo certo. Se tivesse tocado, eu falaria. Então eu não tive a convicção na hora, eu me joguei na bola. Mas você falaria na hora do lance, a ponto de dizer pro árbitro para anular o gol, ou diria nas entrevistas depois? Falaria na hora. Se o Jô tivesse acusado toque de bola naquele lance, você apoiaria o jogador? Sim. Eu vi você chegando agora, já respondi sobre isso. Então você estava escondido. Sim. Não vou contra em momento algum não disso. Vocês estão me conhecendo ainda, está sendo o meu primeiro ano, eu procuro ser correto e honesto demais com as coisas. É simples. É a federação local trabalhando contra o futebol, é o jogador que faz um gol de mão e está lá. Eles vão ser campeões. Está ótimo. Entrega logo a taça. Entrega logo a taça para o Corinthians. Para que disputar? Para que competir? Para que passar uma semana treinando, se doando, para chegar aqui e acontecer isso?
Ai, que figurinha é essa? Deixa eu falar. Olha, eu poderia falar, mas eu passo prazerosamente a palavra para você, meu caro turma, mas capricha. Por favor. Primeiro, assim, eu quero lamentar profundamente que não tenha um dirigente do Corinthians lá para rebater o filho do Eurico Miranda. Filho do... É o filho do Eurico Filho Miranda. de quem? Do Eurico Miranda. Eurico Miranda. O Euriquinho. Que está impugnado pela promotoria do Rio de Janeiro, afastado da presidência. O filho do Eurico. Por irregularidades na pagar uma de paladino da justiça em cima do Corinthians, que está a 20 pontos do Vasco, por causa de um gol desse. É brincadeira. E assim, o Corinthians não tem um dirigente lá para rebater o que esse cara falou. Entrega a taça para eles, como se ele estivesse assaltando o campeonato. Então, assim, é brincadeira. Assim, dá espaço para um cara desse, com todo respeito, ele é democrata. Então, assim, é melhor ouvir isso que ser surdo. Mas o Corinthians devia ter um dirigente para rebater esse cara, que falar que foi maltratado, que a segurança fez isso, fez aquilo. Quer dizer, assim, é brincadeira ouvir o filho de Eurico Miranda falar que o jogo foi roubado. Como se o pai dele fosse um exemplo de dignidade, de caráter, de sucesso, de pessoa bem colocada na vida, que tenha dado exemplo para toda a sociedade, como dirigente, como parlamentar, como cidadão. Então, assim, eu vou parar por aqui, porque eu acho que basta ouvir de um camarada desse. Aliás, esse cara está dirigindo o futebol, é por isso que nós estamos vivendo essa situação no futebol. Por isso que o futebol está na Lava Jato. Por isso que nós vivemos nas páginas policiais. É por conta desse tipo de gente à frente do futebol. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos expurgar isso. Aliás, a Lava Jato precisa dar um tempo, assim, pelo menos de 15 dias. Pelo menos de 15 dias de prender político que está no Congresso e começar a prender dirigente de futebol nos clubes, na confederação, para a gente poder dar à sociedade, pelo menos no final de semana, aquilo que o povo paga para assistir, porque a gente não paga para assistir o que esses caras fazem no Congresso. Mas a gente vai no campo assistir, por nosso dinheiro, o que esses caras vêm e falam na televisão. O Eurico Miranda Filho falou o que ele falou. É brincadeira, e não tem ninguém no Corinthians para rebater. A gente é obrigado a ouvir isso. Então, assim, dá 15 dias, Lava Jato, chega, ninguém aguenta mais falar de Temer. Nós já sabemos o que esses caras fizeram, e o final deles também nós já sabemos. Na UNA o povo vai arrancar esses caras. Prende esses vagabundos que estão no futebol. Acaba com isso que o povo paga para assistir. Isso que é duro. Olha, e ainda bem que ele falou de São Januário, que é um exemplo de estádio legal. Uma maravilha. São Januário é segurança perfeita. A paraíso, barreira do Vasco, a recepção que foi dada para o Barcelona. A torcida do Corinthians, quando eles giraram quase um ônibus e tal. É um lugar espetacular. Você sabe, só para segurança total. Mas você sabe que o torcedor do Corinthians, entre um e outro, quando os caras discutem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o cara fala assim, você já foi em São Januário assistir um jogo? Você não foi? Então você não pode discutir comigo. Porque o cara que vai em São Januário assistir um jogo é tido na torcida como um cara macho. Porque entrar lá e sair vivo é título honorífico para torcedor. Então é brincadeira isso. Né? Aliás, eu costumo dizer que futebol ele é um reflexo, é um espelho da sociedade brasileira. Não tem dúvida. Então você vê que, por exemplo, nos políticos, no cenário político brasileiro, até uma capitanias hereditárias. É filho do deputado, neto do ministro, que estão sempre os mesmos ali tocando o barco. E no caso Me assustei quando eu vi que isso estava dirigindo o Vasco. Me assustei, falei, caramba, eu pensei que ia acabar aquilo. Aí veio a segunda geração. Nada, meu tudo Deus igual. Continua. Agora, Helena, é tanto isso que você está falando de hipocrisia, que é aí que eu quero colocar aqui para vocês. O Jô deveria ter falado que ele deu um tapa na bola. Não sei o quê. Como se no dia a dia o povo brasileiro fosse de extrema honestidade. Então, de brincadeira. Isso para mim chama-se hipocrisia. Parabéns ao Rodrigo Caio quando teve aquela ação. Mas é claro que ele já cometeu falta que ele não falou. Foi um momento que veio pro cara e falou. Não é a norma no brasileiro. Então, querer fazer hipocrisia em cima do futebol me parece um pouco demais. Em todo caso, é minha opinião. Aí o Jô não deu um tapa na bola, né? Eu acho que ninguém. O Jô deveria ter falado, eu dei um tapa na bola. Mas ele não deu um tapa. Pra que ele vai contra o patrimônio dele? Eu não vejo dessa maneira. A imagem é bem nítida, né? Mas não deu tapa na bola, né? Que a bola bateu... mas digamos que... Não estou dizendo que ele deu um tapa na bola, estou dizendo que a bola bateu no braço dele. É bem nítida a imagem. E o árbitro da linha de fundo tem uma visão nítida. Nítida. A trave não atrapalhou, a rede não atrapalhou, a nuvem não atrapalhou, coisa nenhuma. Ele tem uma imagem privilegiada, porque ele está aqui, ó, entendeu? Olhando o lance, entendeu?
Então, o gol foi do Jô, não foi do Marquinhos Gabriel. Eu respeito a ideia de o Jô fala no termo no o cara tá até dentro de campo. E a bola bateu no meu braço. O árbitro da linha de fundo está dentro do campo. Fabinho, o árbitro da linha de fundo está dentro de campo, ele não vai nem conseguir ver. Ele nem está na linha de fundo, ele está dentro de campo. Ele está antes da trave, lógico que ele não vai conseguir ver. Fabinho. A trave ele está com o pé dentro de campo, ele está errado, olha lá. É só prestar atenção. Tem que ser. É inacreditável que esse país. Vocês estão de brincadeira também, vai? Não use. Desculpa, vocês estão de brincadeira. O cara vai ele está sendo pressionado pelo zagueiro e com a trave. É inacreditável que nesse país ainda não se use esse recurso que se usa. Mas usou em Pernambuco e eles fizeram uma confusão. Eles erraram tudo. Qual é a posição da bola? Pois é, mas aqui eles conseguem escolhambar também. Ele fura a cabeçada. E aí, o que você pode dizer pra gente disso aí? Gente, ele furou a cabeçada. Você entende que deveria o Jô falar, olha, então, eu te falar, Fabinho, Fala aí. Eu acho que o braço dele está no alto, ele fura a cabeçada. Não precisa se acusar. É uma decisão como essa, na minha opinião, tem que ser tomada por quem tem que tomar as decisões, né? É a arbitragem que tem que dizer se está errado ou se está certo. Está certo ou não, quem precisa dizer ali, quem tem que decidir são os árbitros. Poderia muito bem, nós estamos já muito avançado em termos de tecnologia, a gente poderia muito bem... em segundos, como o próprio treinador do Vasco falou ali, resolveu-se em alguns minutos, né? A gente poderia estar nesse nível já. Ô, Flávio, 10 segundos só queria falar com relação ao Euriquinho. Sim. Porque tudo que você falou aqui está perfeito. Mas Euriquinho, quer dizer, eu peguei pelo rabo o início da conversa, você sabe disso. Eu estava fazendo um negócio aqui no computador, aí começou, era no ar, comecei a ouvir. Quando chegou na metade da conversa, eu fiz o seguinte comentário. Eu falei assim, é o diretor do Vaticano. O Vaticano Futebol Clube tem um time lá. Chico, tem um time. É do Papa Francisco. Não, o Papa é o chefe. O Papa é o chefe. Mas ele é o diretor de futebol. O diretor de futebol tem diretor, porque o time do Vaticano tem diretor. O Vaticano é um estado à parte da Itália. Isso, mas estava lá. E o cara falando, eu falei assim... É o diretor do Vaticano, porque é uma coisa primorosa, tipo assim, não, se fizer uma falta, por favor, se não sei o que. Ele fez, eu falei, pô, o cara não faz. Quando ele fala, Euriquinho, eu falei, peraí. Se existe. Olha, eu não estou falando da. Atenção, porque senão vem um pacotão de protestos aí. Eu não estou falando da história importante do Vasco da Gama no futebol brasileiro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se existe um clube que não pode reclamar de ser, digamos assim, não tratado com fidalguia, é o Vasco da Gama. Porque quem vai em São Januário, jornalista ou torcedor, agora não tem mais, porque agora esse negócio de torcida só está indo pelotão de combate. Está interditado. Pessoas normais que vão a São Januário nunca foram tratados com tapete vermelho e nem com diplomacia. Isso precisa ficar muito claro. Quer dizer, se existe um clube que não pode reclamar que foi destratado, ou então teve uma rusga com o porteiro, alguma coisa assim, é o Vasco da Gama. Só queria fazer essa ressalva, que é importante, porque senão você pode... hipocrisia, porque senão você pode pensar que foi o Vaticano que reclamou. Não aconteceu nada lá. Eu estava lá, não aconteceu nada. A torcida dele estava lá, no lugarzinho dela, protegida. Outra coisa que eu queria falar para você, Flávio, é o seguinte, antes de você mudar de página, eu tinha umas perguntas para fazer para o Turminha. Nós vamos fazer. A respeito Nós vamos fazer. Do que ele pensa. Você vê que festa bonita, né? O Corinthians está botando, com exceção do último jogo, o Corinthians está botando 40 mil pessoas por jogo lá. Isso. E o estádio, na verdade, ainda está temerário. Nós vamos fazer, prometo, passo para você separar primeiro. Então eu queria explorar bem o Dr. Romeu Tuma, porque ele já assumiu que é futuro candidato à presidência do Corinthians. Bom, faz o seguinte, então, depois a gente já muda para São Paulo de uma vez. Vamos então resolver essa história. É importante, sim, a palavra do Romeu sobre a história do estádio que o Chico perguntou, Romeu. Por favor, eu queria que você explicasse, Romeu, como é que está a situação do estádio do Corinthians, porque o estádio do Corinthians é um patrimônio hoje que a fiel torcida acha que é dela. Mas existe ainda perigo da Lava Jato, por exemplo, tirar o estádio do Corinthians? É verdade. O estádio, ele tem que ser nosso. O estádio deve ser do Corinthians, mas no papel não é. Nós corremos sério risco, porque a gente precisa enfrentar esse problema.
Nós não temos gente lá capacitada e nem com liberdade para enfrentar esse problema. Hoje o estádio pertence a um fundo, que tá, o Corinthians tem uma parcela, a Odebrecht tem outra parcela e está a Caixa também. Nós precisamos solucionar essa questão. E ela tem que passar pela Lava Jato, não há outra hipótese. Porque houve confissão de propina, o próprio dono da Odebrecht falou que o estádio ia custar 300 milhões, o ex-presidente do Corinthians falou que ia passar, que o estádio ia custar 350 milhões, pediu, pelo amor de Deus, para o Conselho aprovar aquilo. No fim, o estádio hoje já custou mais de 2 bilhões. O Corinthians precisa resolver isso, para tirar essas pessoas dessa parceria e assumir o estádio como seu. Nós não recebemos um tostão de renda lá. E ainda, de vez em quando, cobrimos o buraco lá. Então, assim, o estádio é do Corinthians, o nome do Corinthians é usado e ele só nos causa prejuízo. Além de financeiro, moral e material. Mas qual é o seu plano para resolver esse problema? Primeiro, liquidar a questão da Odebrecht, tirar a Odebrecht desse negócio. A Odebrecht já recebeu 400 milhões de CIDs. A Odebrecht deixou pelo menos 200 milhões em dívidas lá, entre obras mal feitas e obras não feitas, além dos danos morais que nos causaram por conta da Lava Jato, e obras que o Corinthians vai ter que fazer para deixar esse estádio seguro. Nós não podemos esquecer que nós tivemos 3 graves acidentes lá, um até com morte, por desabamento lá. Então nós vamos ter que fazer obra para deixar esse estádio seguro para a nossa torcida e para o frequentador. Vai custar a obra? É uma coisa que tem que se avaliar, no mínimo 100 milhões. Então assim, tem que tirar o Odebrecht disso. Mas e como é que você tira? Você faz um acordo, fala, já receberam a CID, está pago a dívida que vocês nos devem, é 0 a 0. Homologa este acordo na Lava Jato. Não dá para ser diferente. Porque eles confessaram propina com dinheiro do estádio. É dinheiro público, não podemos esquecer disso. Amanhã vem alguém da Lava Jato, tanto o juiz Sérgio Moro como o ministro Fachin, que tem casos que estão no Supremo e tem casos que estão lá embaixo, em Curitiba. E fala, eles são donos do estádio, confessaram propina, então nós queremos o estádio para ressarcir o Estado. Então nós precisamos homologar qualquer acordo. Com a Caixa a mesma coisa. A Caixa emprestou 400 milhões, que era o limite, que o TCU falou que era. Então se é isso, quanto já foi pago? X, nós não vamos pagar isso mais. Também houve desvio de recursos que beneficiou inclusive o presidente da República. E gente do governo que é dono da Caixa. Mas você acha que o Corinthians corre perigo de perder o estádio? Claro, é claro que sim. Eles confessaram propina. Se a propina saiu do dinheiro público, nós podemos ter esse estádio confiscado para pagar o que foi roubado. O Estado, né? E nós só tivemos prejuízo de dano material e moral, nunca vimos um tostão naquilo. Então, assim, nós precisamos fazer esses acordos, assinar e passar na Lava Jato para homologar. E a Caixa, o que eu acho que o Corinthians tem que fazer é baixar essa dívida. Ela tem que chegar no máximo a 150, 200 milhões, pedir uma carência no mínimo 5 anos. Quando você faz casa própria, você tem. A Caixa empresta dinheiro para todo mundo. O BNDES financiou o mundo inteiro a pedido do Lula e não pagou ninguém. Nós queremos carência de pelo menos 5 anos. Pagamos muito menos do que se deve, que tem que ver o que foi desviado, o que a Lava Jato descobriu, aonde foi parar esse dinheiro de 2 bilhões. O estádio não custou isso. O estádio está escrito, o dono da Odebrecht falou que ia custar 350. O André Santos falou que ia custar 350. Se gastaram 2 bilhões, não é problema nosso. Esse dinheiro não é do Corinthians, o Corinthians foi prejudicado. Então, assim, baixa essa dívida para 150, 200, pagamos em 10, 15 anos e me dá carência de 5. A partir daí, eu faço a gestão do estádio, que é do Corinthians. Eu vou usar o estádio, eu vou vender name rights, eu vou vender cativa, eu vou vender camarote. Eu quero a renda, não é mais a Omni que vende ingresso. Eu quero saber então, o que entra. Quem que constituiu essa Omni, esse fundo aí? Essa Omni, na verdade, é uma empresa que eles contrataram, ninguém sabe quem é o dono efetivo dessa empresa. Ela que faz as vendas de ingresso, ela que faz a exploração do estacionamento e todo o recurso entra por ela. Ela que paga para o Corinthians, não é o Corinthians que paga ela como uma terceirizada ou como uma parceira. Ela que faz, nós não sabemos o que é. Mas não dá para saber? Não se mostra os contratos. Se nomeou 2 comissões no Conselho. A primeira comissão, que um pretenso candidato a presidente está aí como candidato, se diz de oposição, ele participou das 2. A primeira não chegaram a nada, não pediram um contrato, não viram nada. E tem uma outra que está acabando agora, que já está lá com o relatório de auditoria faz 7 meses e não apresentou nada. Essa pessoa é o Roque Citadini. É o Roque Citadini, ele participou das 2 comissões. Na primeira não chegou a conclusão nenhuma. Estamos na segunda que nós... Foi, aliás, eu que propus a constituição dessa segunda. Nós estamos há 7 meses e parece que não receberam nem os contratos que o clube assinou. Então, se nós vamos esperar o quê? Prescrever nosso direito do Corinthians? Prescreve quando? Já está para prescrever, Flávio. Inclusive a questão
de discutir isso na questão do Conselho Arbitral. Que, aliás, é uma cláusula muito ruim quando colocaram isso para o Corinthians. A questão do arbitral, você tem denúncias muito graves que o Odebrecht andou corrompendo conselhos arbitrais de outros países. No Brasil, em todos eles têm gente indicada. Então já fica um órgão. Alguém do Corinthians levou dinheiro. É muito caro você discutir isso na área arbitral. É muito demorado e isso não serve ao Corinthians. Alguém do Corinthians levou dinheiro? Tem denúncia na imprensa. A Lava Jato foi buscar o vice-presidente atual do clube em casa por conta de recursos que saiu na Odebrecht. Mas prendeu porque o André, o André foi levado pela Lava Jato, agora está sob sigilo. Mas é por causa da história do estádio? É, a história do estádio, o dinheiro da Odebrecht, a obra do estádio, está na Lava Jato. Vanderlei, não dá para fechar essa conta. O que eu quero dizer é o seguinte, não dá para fazer qualquer acordo no estádio que é nosso, tem que ser entregue a nós, sem passar e homologar na Lava Jato, porque nós corremos o risco de ficar sem isso. Porque o Moro é Você tem que negociar, não é o Moro. Aí a questão que está no Supremo, envolve o presidente da República, envolve o ministro, envolve um deputado federal. Tem que ser no Supremo, o Andrés. Tá. Nós não podemos esquecer daquela reunião confessada pelo dono da Odebrecht, de que houve aquela engenharia financeira. Na reunião estava o Lula, o Andrés, Luiz Paulo Rosenberg, que é articulador, coordenador da campanha do Rock, enfim. Estava lá o seu Emílio Odebrecht, e ali nasceu o projeto da engenharia financeira do estádio. Eu queria dizer o seguinte ao doutor Romeu Tuma Júnior. Ele tem sido já há algum tempo um crítico muito forte da administração do Corinthians. Entre algumas coisas que você, Romeu, disse nos últimos tempos, foi que muita gente tem uma fonte ilícita de receitas no Corinthians. Essa é uma coisa. A outra é que, se você for presidente, você vai fazer uma faxina no clube. O que significa isso? Você aprofundar todas as investigações de qualquer denúncia que nós tivermos. A questão de quem é dono dos atletas, de quem é dono dos passos dos jogadores da base, acabar com essa promiscuidade de negociação com o empresário levando comissão, o Corinthians não prestar conta das coisas, não receber o dinheiro, você intermediar as coisas através de terceirização de serviços. O Corinthians não tem uma diretoria de licenciamento. Constituir uma empresa que faz as coisas ficar 400% mais caro para o consumidor, incentivando pirataria, e o clube recebe 300% a menos do que deveria. Eu trouxe uma camisa para vocês sortearem, que ela não é réplica, ela é uma reprodução, é uma nova produção da camisa original de 77. O tecido é o mesmo, a costura é a mesma, a manga é a mesma, o colarinho é o mesmo, e o Corinthians não pode vender na loja oficial. Eu mandei pregar o distintivo, ela é feita com número todo, só que não pode ser com distintivo, você não tem que pagar licenciamento. Das 125 lojas que tinha por Produtos Simão, quebraram todas, só existe 25. Porque tem uma empresa, só ela que licencia. Ora, monta uma diretoria de licenciamento, verticaliza. A loja não é do Corinthians, não é do Corinthians. As lojas não são do Corinthians. Não é mais. Entregaram para terceirizar. Vai lá na diretoria de licenciamento e licencia o seu produto. Você diminui o preço para o consumidor e arrecada mais para o clube. E a camisa do Corinthians vende muito, é a que mais vende. Não tem, a loja principal do clube, na porta do clube, é sabotada pela Nike. Não tem camisa oficial para vender. Na porta do clube, não é na loja do Parque, a loja do clube é sabotada. Porque não tem esquema, não participa de esquema. Porque entregaram isso para uma empresa que é amiga dos caras. O Corinthians precisa ser gerido como uma nação, precisa ser gestado como uma nação. Precisa mudar isso. Nós vamos trazer isso a lume. E vamos, com a lei Profut, a lei Pelé, responsabilizar quem desviou recursos. Nós vamos cobrar desses caras. Não é só passar para frente, limpar o passado. Quando eu falo faxina, é responsabilizar aqueles que tomaram recursos dos Corinthians, aqueles que proporcionaram alguém se enriquecer às custas do Corinthians e buscar esses recursos cobrando individualmente de quem prejudicou o clube. O Corinthians é uma potência, não pode. Você vai no clube hoje, o sócio, se chover não tem o que fazer. Você vai no Tamborel, você vai no Canindé, você vai lá no Paredão, o sócio não tem espaço para a família, não tem espaço para a mulher, não tem uma criança trocar a fralda no clube. O Corinthians, do tamanho 195 mil metros quadrados, vive um lixo hoje. Dá dó de ver o sócio hoje lá. Ele só consegue fazer churrasco e tomar cerveja. Romeu, deixa eu só primeiro fazer a seguinte colocação. É óbvio que o Roberto de Andrade, qualquer pessoa da situação do Corinthians, está com portas abertas. Evidentemente. Está feito o convite aqui publicamente, tá? Além da gente fazer convites individuais,
está feito o convite publicamente para a resposta do Roberto Andrade ou quem de direito. Quero fazer uma última pergunta, que a gente tem que seguir com o programa, e as ideias do Romeu foram bem colocadas, daquilo bem que eu digo em termos de tempo, né? Romeu, a base do Corinthians, fala-se muito que o Roberto Andrade teria um impeachment e que ele teve que dar a base, eu não sei o que é exatamente dar a base, para que ele não sofresse o impeachment. Como está a base do Corinthians? A base do Corinthians é mais um dos organismos do clube que vive no esquema do presidencialismo de cooptação. Os cargos, os negócios, as parcerias, os empregos, são todos dados por acordo de participação na administração ou em troca. É uma miniatura do Brasil, na verdade, Fábio. Eles fazem um presidencialismo de cooptação, dividem os cargos, emprego, espaço, em troca de apoio. E assim foi feito na base. A base nós vamos acabar com isso. A base vai ser passada ali. Ninguém vai jogar na base do Corinthians, ninguém vai vir para a base com menos de 80%, 100% do passe. Aliás, nós vamos mudar isso no Corinthians. Nós vamos criar o CIFA, que é uma coisa que existe, que é o centro nós vamos criar lá de cidadania em todos os esportes. Os filhos do sócio já entram no clube em todos os esportes e dali vai para a base de cada esporte. Nós vamos fazer um link direto do filho do associado com a base. E aquele jogador que vier para a base, ele tem que vir sendo no mínimo 80% do clube, senão não vai vestir a camisa do Corinthians. Nós vamos fazer um trabalho profissionalizado nisso. E eu quero aproveitar o espaço para deixar, nosso programa já está no ar. Nós já temos um site que é www.turma2018.com.br ou turma2018.com. Ambos vocês acessam. Lá tem o nosso projeto, já está registrado em cartório, e assim, não é um projeto definitivo. É um projeto da democracia corintiana participativa, onde o sócio pode dar a sua ideia e o presidente vai só comandar. Ele vai fazer aquilo que é melhor para o clube. Então, assim, contribua com a sua ideia. Nosso projeto está lá, é óbvio que o tempo não dá para falar tudo, mas nós vamos acabar com tudo aquilo que é nebuloso no clube. Nós precisamos mudar o Corinthians. O Corinthians é um grande clube, tem um nome absolutamente de muito valor para viver essa nebulosidade, esse escândalo que a gente vê todo dia nas páginas policiais. Gente, eu quero falar do troféu Mesa Redonda. Você sabe, né, Paulinha? Festança no final do ano. Maravilhoso. Você vai estar de gala, todo mundo, a Michelle, todos nós. A nossa querida Lux Collor, a Baltec, eles vão estar com a gente. Vai ser mais uma entrega maravilhosa do troféu Mesa Redonda. Toda essa boleirada que a gente está vendo aí está concorrendo fortemente. Você vai estar na festa com a gente, Paulinha. Eu vou estar na festa junto com a Baltec, com a Lux Collor e com todos vocês, né? Vai ser muito legal. Vou produzir super. Baltec e Lux Collor conosco em mais uma grande festa do troféu Mesa Redonda 2017. Vamos falar do São Paulo? Grande vitória do São Paulo lá na Bahia. O São Paulo saiu na frente do Vitória no Barradão com Éder Militão aos 7 minutos do segundo tempo após escanteio cobrado por Cueva pela direita. Aos 36, em nova cobrança de escanteio de Cueva, desta vez pelo lado esquerdo, a bola desviou em Felipe Souto e enganou o goleiro Fernando Miguel. 2-0 São Paulo. O Vitória descontou no fim do tempo regulamentar com Trellis, pegando o rebote depois do chute de Cleiton Xavier no travessão. Mas a reação parou por aí. Vitória 1, São Paulo 2, placar final. Olha, não deu para o São Paulo sair da zona de rebaixamento. O Bahia perdeu de 1-0 do Cruzeiro, então o São Paulo, pelo saldo de gols, ainda ele é o primeiro daqueles que cairiam. Mas claro que deu uma respirada muito grande. E até por isso, não é que se diga, nossa, cada golaço e tal, mas o nosso lance Lux Collor de hoje vai para esse jogo, porque afinal de contas foi um gol importantíssimo, não é tanto pela beleza, sim pela importância. Lance Lux Collor, o gol do Éder Militão, o gol que fez o São Paulino dar uma respirada. Né, pra mim? O primeiro gol do Militão. Exatamente. E esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Collor, o gol do Éder Militão, que deu ao São Paulo o início de uma vitória que talvez seja a mais importante do ano até agora. O nosso lance Lux Collor hoje. A falta que ele faz no zagueiro antes, vocês não vão comentar? Vamos tirar as dúvidas aí. Tem o lance aos 33 do segundo tempo do Júnior Tavares no Trellis. Pênalti para o Vitória, sim ou não? Vamos ver. Vamos ver esse lance aí. Olha lá, bola cruzada. Vamos ver melhor? Eu não vi esse jogo, tá? Então eu estava vendo o jogo do Corinthians. Vamos ver. Pênalti escandaloso. E aí? Foi pênalti, Miller? Eu achei que não foi pênalti. Não. Isso foi tentativa de homicídio.
Pênalti pra você, velho? Não pipoca. Acho difícil. Não pode ficar tranquilo. Tentativa de homicídio. Fica tranquilo que eu nunca fiz isso. Só foi, você passou uma Não foi. é do meu perfil pipocar. Pra mim não foi pênalti. Eu acho que, não sei o que aconteceu ali. Né, o João Tavares. Mas porque não o cara tenho. cutucou ele embaixo. Chico. Pênalti claríssimo. Se fosse contra o Corinthians, meu Deus do céu, eu já estava. Nessas alturas do campeonato, já tinha gente querendo me bater na porta ainda. Aqui na porta da Gazeta. Chico, é um absurdo, cara. É um absurdo como agora na reta de chegada, como vão favorecer o São Paulo. Escreve o que eu te falo. Vai ser o clube mais favorecido em arbitragem. Aquela frase, time grande não cai. Time grande não cai com um apito na boca, né? Um apito no bolso. Alberto Helena, e aí, foi pênalti ou não foi? Pênalti, como teve um pênalti em cima do Militão. Bom, eu não vi o jogo, repito. O Vanderlei e Silva Mendes estavam na Rádio Jovem Pan, eu não vi esse jogo. Eu tô aqui, o primo só selecionou esse lance. Turminha, foi pênalti ou não foi? Ele não marcou, ele não selecionou. Eu vou até pôr o óculos aqui, ó, para não ser injusto. Foi agarrado num córner. Foi agarrado pelo pescoço, derrubado dentro da área. Então, esse não foi ou não? Foi. Esse também foi. Tá. Eu até botei o óculos para não ser injusto. Você vê que, quando ele vê que não vai chegar na bola, ele já se joga para deslocar o atleta do Vitória. Pênalti. Tentativa de homicídio. Vanderlei Nogueira. Prende ele, tu. Eu não daria nada. Ele não encostou no jogador do Vitória? Não, eu assisti esse jogo sim, e naquele momento já nem cogitei a possibilidade do pênalti. Tá bom, tá legal. Bom, Miller, e aí? Aliviou, tá salvo, outra vida daqui pra frente, Flavinho, ou foi acaso? Eu sempre digo que no futebol não dá tempo de você comemorar, muito menos de lamentar, né? Mas de qualquer maneira, o São Paulo, no primeiro tempo o jogo foi fraco tecnicamente, foi horrível. No segundo tempo as equipes saíram pro jogo, tanto o São Paulo quanto o Vitória. O time do Vitória tecnicamente é um time muito ruim. E o São Paulo, nos seus valores individuais, conseguiu vencer a partida. Fez o primeiro gol com o Militão, fez o segundo gol. Poderia ter feito 3, 4, depois o Vitória abriu, e não é por menos, tinha que correr atrás do resultado, né? Aí o Vitória fez o 2-1, diminuiu, poderia ter empatado e virado o jogo se tivesse mais uns 10 minutos. Mas o São Paulo, de qualquer maneira, foi uma vitória para aliviar, uma vitória que dá mais confiança pro clássico aqui no Morumbi. Eu tenho certeza que o Cueva levou um chá de banco, ajeitou o nariz. Hoje ele foi profissional, né? Hoje ele jogou como tem que jogar, com seriedade. O pouco que ele jogou bem, tanto é que o segundo gol foi batido de escanteio dele. Porque, entre outras coisas, não foi jogar na ponta esquerda, como esses técnicos têm mania de fazer. O meia jogar na ponta, na outra ponta, ele jogou no meio. E aí ele até criou uma boa oportunidade. Mas Helena, você pode ver que o Dorival errou, colocou um outro zagueiro para segurar o resultado. Aí o Vitória faz o primeiro gol e quase faz o segundo. Nossa Senhora. Não precisa mudar. Meu Deus do céu, os caras não aprendem. São Paulo tá ganhando o jogo, tranquilo. E jogando bem, poderia ter feito 3, 4 gols. Ele me tira, primeiro tirou o Lucas Fernandes, que era o melhor jogador do time. Depois me tira um jogador para botar mais um zagueiro. Desespero, Desespero. Você chegou a cair com o Palmeiras? Não, né? Não caiu. Você não conhece desse filme. Beleza. Mas conhece time grande, você jogou em grandes equipes espetaculares. E o São Paulo é uma grande equipe, evidentemente. É vitória com cara de que mudou o astral ou ainda é muito cedo para falar isso? Eu acho que o São Paulo já vem mudando já de algum tempo, principalmente quando o Hernanes chegou. Eu acho que já é um time diferente. É lógico que em determinados momentos o São Paulo acaba se deslizando em alguns momentos. O São Paulo, eu estava assistindo o jogo no Allianz. O São Paulo fez 1-0 em cima do Palmeiras. Teve uma falta na entrada da grande área e o Cuevas não deixou o Hernanes bater. A partir desse momento, o Palmeiras cresceu na partida e se o Hernanes está batendo tão bem na bola, faz aquele segundo gol, o Palmeiras ia ter muita dificuldade. E foi desse momento em diante que o Palmeiras cresceu em cima do São Paulo e acabou virando o jogo, acabou ganhando o jogo dessa maneira. Mas eu vejo o São Paulo já crescendo já desde a chegada do Hernanes. Vanderlei. Acho que melhorou com o Hernanes, sem dúvida, melhorou. O time jogou razoavelmente bem. Agora, os tropeços, os últimos tropeços, não permitem que
na minha opinião, a torcida entenda que o perigo já passou. Eu acho que não passou. Lembre-se que o São Paulo tem pela frente o líder do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, dentro de casa. Precisando ganhar. Precisando ganhar. Corinthians tem 10 pontos na frente do segundo, vai jogar, pode jogar tranquilo, pode jogar um futebol bacana, sem grande pressão. Então, melhorou. É bom vencer numa situação como essa, tem sabor doce. Mas que o perigo não passou, não passou. Não soltem os braços. O São Paulo ainda está na zona de rebaixamento. Está na zona Continua. de rebaixamento. Mas não, respondendo a sua pergunta, claro. Agora é rumo a Libertadores. Não a Libertadores, mas ao meio da tabela. Não passou. É ficar com o coração na mão, o torcedor de São Paulo pode ficar, porque tem... Mas se ganhar mais uma, você tem alguma dúvida? Que vão sair falando soberano, Libertadores, isso aí... Até porque depende de uma combinação de resultado. Por isso que não tem que comemorar muito. É isso. Né? Se o São Paulo ganhar do Corinthians, ele sai, porque a Ponte e o Chapecoense se enfrentam. Sim. Aí os dois não podem ganhar, né? Então, aí ele sairá. Se ele ganhar do Corinthians, ele sai. Tem essa chance, exatamente. Sim, se ele ganhar, ele sai. Se ele ganhar, ele sai. O que também... Né? Tá 12 rodadas na 12 rodadas. 12. Se ele sair uma vez, não quer dizer nada. Ele pode perder outro jogo e voltar outra vez. O campeonato do São Paulo é outro. Ele tem que ganhar daqueles clubes que estão ali embaixo. Que nem do Vitória hoje. Isso aí. Hoje foi muito mais importante do que ganhar do Corinthians. Hoje muito mais. Muito mais. O Corinthians tem outro campeonato. Claro. Que é o do título. São Paulo é o de não cair. Desde que psicologicamente não abale, o São Paulo, se for escolher uma vitória, é isso aí. Mas muito melhor do que... Não, a Bara aqui perder do Corinthians é fogo. Bahia. Lembre-se que o São Paulo vai jogar em casa. Venderam até agora 40 mil ingressos. Sim. É muito possível que tenhamos lá 55, 60 mil torcedores no domingo. Ou mais, né? Vai dar uns 500 conto, mais ou menos, de renda. O preço não importa, Flávio. 60 é igual mil. o salário do Chico Anísio. É isso aqui, ó. Não, eu sei a tua tese, mas estou dizendo 60 mil pessoas jogando em casa contra o arquirrival Corinthians, na Pindaíba, que está na zona do rebaixamento. Quanto o Curitiba não funcionou. Eu sei, Flávio, mas se tomar uma cacetada do Corinthians... Eu sei. Se tomar uma cacetada do Corinthians, é isso que acabamos de falar aqui. Volta toda a tragédia de novo. Né? Mesmo que seja fora do campeonato dele. Até porque depois do Morumbi, do Clássico, o São Paulo joga 5 partidas no Pacaembu, por conta do show, né? Exatamente, tem que faturar, né? Gente, vamos para o nosso Mesa Quadrada? Vamos lá. E aí, pessoal do Mesa Redonda, tá começando o Quadrada. É isso aí, rapaziada. Flávio Prado, Vanderlei Nogueira e todo mundo aí, né? Ah, seus amiguinhos, e vamos ver o que de melhor aconteceu essa semana. Tá começando Giro da Semana no chão. 10 de setembro de 2017. Argentina. Partida entre San Telmo e Almirante Brown pela Série C do Campeonato Argentino. Descobrimos quem foi o responsável pela marcação do círculo central. Trata-se de Amaral. 15 de setembro de 2017. Brasil. O técnico Adenor Bach convoca a seleção brasileira e, para a surpresa de todos, comete uma injustiça. Rodrigo Caio está fora da lista, depois de uma atuação perfeita na última rodada. Não fez nenhuma falta e não errou um passe. Em compensação, Diego do Flamengo é escolhido por Tite, após lance magnífico diante da Chapecoense. Veja com seus próprios olhos. Outro Diego é lembrado pelo técnico. É Diego Tardelli, que não vestia a camisa da seleção há muito tempo. Eu estava ansioso esperando por esta convocação. Afinal, antes Tardelli do que nunca. Também no dia 15, após Guilherme Arana pedir desculpas por mandar vídeo íntimo por engano nas redes sociais, Cuca admite ter cometido a mesma gafe. Tem de mandar para o grupo errado? Sou o rei de fazer isso. Ainda Naquele famoso você já caiu? Naquele famoso você já caiu? Qual? Aquele áudio famoso. Mas quantas vezes? Os caras mandam, né, de sacanagem, e aí aparece aquela loira. Aí no ônibus é essa risada sempre. Aí mais um trouxa que caiu. Do negão lá já caiu, não?
Nunca viram, né? Cara, tem um negócio. Essa é outra que mandam toda hora. Para alívio de todos, descobrimos quem são os responsáveis por esses memes. Eu não tinha ideia que era o Flávio Prado que tinha me mandado o talugo do negão. E aí eu recebi a mensagem do garoto Francisco Lang. E aí tinha lá o gemidão do Zap. Que bela semana, hein? Use a hashtag Mesa Quadrada para interagir conosco com comentários, dúvidas, questões. É isso aí, não posso esquecer de mandar um abraço pra Stephanie Pulmão Preto. Abraço. Forte abraço. E a Leila Torrada também, uma amiga minha. Beijo pra você também. Neila Torraca. Não. A Leila Torrada é uma amiga minha que toma muito sol aí. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Você não vai mandar pra ninguém? Tem um abraço só pro Brunão, boca de cemitério indígena. Beleza, valeu, pessoal. Abraço. Tchau, pessoal. Paulinha, fotos de vídeos, vamos colocar os nossos telespectadores. Muita gente enviou, mas a gente tem que fazer uma selecionada, porque não dá tempo de mostrar todo mundo. Primeiro é o Diego Nascimento Damasceno, que ele é de Itaim Paulista, ele mandou um vídeo pra gente. Boa noite, Evair, tudo bem? Aqui é o Diego do Itaim Paulista, São Paulo. Você já teve a passagem pelo São Paulo, e você acha? Ele vai cair ou não? Abraço. Abraço, Diego. Não, eu acho que o São Paulo não cai. É um time que, nessas retas finais aqui, sabe jogar o campeonato como tem que ser jogado e não acredito que caia. Muito bem. Agora temos fotos do Alexandre e Lucas de Osasco. Olha aí. E também o Bruno Souza, de Diadema. Olha aí. E a Sofia, de Bauru. Com o Jô. Olha só. E temos mais um vídeo do Rafael Souza da Silva, que é lá de Cocal do Sul. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael João da Silva, moro em Cocal do Sul, Santa Catarina. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Evair. Evair, o que faltou para o Palmeiras ser campeão da Libertadores? Valeu, obrigado. Tudo bem? Eu acho que o Palmeiras, ele imaginou que as contratações que foram feitas seriam suficientes. Saiu o Gabriel Jesus, contratou-se o Borja. Achou que fosse uma excelente contratação e acabou não dando certo até agora. Então são escolhas que o Palmeiras fez durante o ano que não deram certo. Trouxe um outro treinador e achou que fosse resolver a saída do Cuca e de repente não deu certo, voltou o Cuca e até agora ele tem tido dificuldade para acertar esse time. Então são situações e o futebol não é uma lógica certa mesmo, nem sempre mudando uma peça vai dar certo, isso não funciona assim no futebol. Saiu o Moisés do time desde o início do ano e o time não teve assim uma substituição à altura. Então, são situações que fizeram com que o Palmeiras não viesse a vencer a Libertadores e tem dificuldade até mesmo para chegar entre os 4 no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Agora vamos aos vencedores dos prêmios dessa noite. Fala depois, segura mais um pouquinho. Então tá bom. Olha só. Livro bacana demais, vai coisa linda, hein, velho? Você é coautor, né? O Renato é o autor do livro, ele escreveu o livro. Renato de Sá. Este livro tem o QR Code, onde o Renato conta uma história do time que eu estou, e conta a história desde o início desde a saída de Crisólia até encerramento de carreira. E no QR Code ele convida você, ele faz um paralelo o time que eu estou e algumas passagens políticas brasileiras também. E no final do coisa ele te convida para ver um gol, né? Então o QR Code te traz essa opção também. Essa é uma das novidades do livro. Que legal. Logicamente a gente tentou, dentro da minha biografia, não tem tantas polêmicas, né? A gente não quer vender o livro por causa das polêmicas, mesmo porque na minha vida toda não teve grandes polêmicas, né? Tive grandes adversários, grandes desafios dentro da minha vida, mas graças a Deus as grandes polêmicas não existiram. Então
esse é um presente que a gente traz para você e agradecemos desde já a possibilidade de estar oferecendo. Olha, e já está à venda esse livro? Esse livro está à venda já em todas as livrarias aí. Legal, bacana. Vou ler com o maior carinho. Muito obrigado. Quantos gols você marcou, só para completar? São aproximadamente 350 gols na carreira, né? Então, nós escolhemos cerca de 50 gols para colocar aí no livro. Eu espero gol pra caramba, hein? Não, você, tendo em consideração que hoje em dia o cara faz 10 gols, é vendido, né, para a Europa. Faz 100 jogos, ganha camisa. Então acho que a gente fez bastante durante a carreira. Olha, nós falamos de Libertadores, a pergunta até do telespectador, e quem pode ganhar a Libertadores no nome do futebol paulista é o Santos. E ontem o Santos colocou uma coisa lá para jogar, que usava a camisa do Santos e tal. E o jogo foi uma coisa também. Vamos dar uma olhada. No estádio Newton Santos, a rede balançou pela primeira vez aos 41 minutos. Bruno Silva recebeu na direita e mandou na medida para Rodrigo Lindoso pegar de primeira. 1-0 Botafogo. 3 minutos depois, Guilherme aproveitou o cruzamento de Luiz Ricardo e deu números finais. Botafogo 2, Santos 0. O Vanderlei não foi na primeira bola, tá errado, devia ter ido, que achou que a bola ia para fora, e no segundo gol a bola foi em cima dele. Então, 2 falhas do Vanderlei, 2 gols do Botafogo. Isso não tem nada a ver com a convocação do Cássio. Não é isso. Eu estou só dizendo que todo mundo fica puxando o saco do Vanderlei e só elogia o Vanderlei. O Cássio segurando uma onda, o Corinthians quase campeão e os caras só descem o cacete no Cássio. Então é injusto o que fazem com o Cássio e é injusto o que fazem com o Vanderlei. Ele é bom jogador? Mas ele falha também, e falhou nos 2 gols. Eu acho que é muita conversa mole pelo terceiro goleiro da Copa. Até a seleção do Filipão, que era a família Filipão, o terceiro goleiro não entrou. Porque esquece, vai jogar o Alisson e o Ederson vai ser o segundo. Se vier, ainda se o Diego Alves entrar direitinho, ainda ele vai também. É a terceira vaga. Então é muito mimimi para o terceiro goleiro. Hein? O terceiro goleiro é aquela camisa 23, enfim. Mas de repente, meu filho, num jogo machuca o goleiro, machuca o segundo e joga o terceiro. Aliás, a Copa do Mundo já aconteceu isso. Mas é difícil. Já aconteceu isso. É difícil. Mas por isso tem que ter 3 goleiros. Então você tem que deixar os 3 goleiros afiados. Sim. Essa que é a grande verdade. Olha, vamos falar do nosso Alfama dos Marinheiros, o melhor da cozinha portuguesa, uma comida espetacular. Você pode resolver um monte de assuntos, negócios, em almoços de negócios no Alfama dos Marinheiros, comendo um bacalhau primoroso, peixinho espetacular, aquela saladinha maravilhosa com esse tempo quente. E senão você pode ter uma noite romântica, à luz de vela, fados, a beleza da música portuguesa e uma culinária espetacular. São Paulo é a capital mundial da gastronomia e o melhor bacalhau de São Paulo você encontra no Alfama dos Marinheiros. Portanto, o melhor do mundo, né? Capital mundial da gastronomia. É fantástico. Pamplona 1285, aqui pertinho da Gazeta. Para você fazer a sua reserva, 11 3884 9203. 3884 9203. Já se falou aqui sobre São Paulo e Corinthians, o jogão do próximo domingo. Vamos relembrar um pouquinho. Quando se enfrentaram no primeiro turno do Brasileirão, São Paulo e Corinthians nem imaginavam o rumo que o torneio tomaria depois daquela partida. A vitória corintiana por 3-2 isolou o Timão na liderança, mantendo uma invencibilidade de 5 jogos. E fez com que o tricolor terminasse aquela rodada na 8ª colocação, ainda assim sonhando com melhores posições no ano. 19 rodadas depois, muita coisa aconteceu. Uma sequência de maus resultados fez com que o São Paulo despencasse na tabela, chegando até a zona do rebaixamento. Começava aí uma luta dramática contra a queda para a 2ª divisão. O ídolo Rogério Ceni acabou demitido. Dorival Júnior chegou para arrumar a casa. Mas nem ele conseguiu melhorar o time e o risco de queda ainda assusta. Nas últimas semanas, aparentes problemas internos começaram a vir à tona. A diretoria decidiu blindar o elenco, não permitiu entrevistas coletivas dos jogadores e fez reunião com torcedores organizados. Até o ex-treinador Muricy Ramalho foi procurado para dar consultoria ao tricolor. Tudo para tentar ajudar Dorival Júnior e companhia a superar este momento complicado. Agora nós temos que ter essa paciência. É uma equipe que ela está sendo remontada dentro do campeonato.
e eu não tenho dúvidas que encontraremos um caminho pelas condições que nós temos. Já o Corinthians, do outro lado da tabela, continua líder isolado do campeonato. Tudo bem que o desempenho é ruim no segundo turno. Antes invicto, o Timão foi surpreendido por derrotas para times menores e a campanha começou a ser questionada. Ainda assim, nenhum adversário aproveitou os tropeços e o Timão se mantém favoritíssimo ao título brasileiro de 2017. Está tudo sob controle, né? Mesmo porque não podemos nos desesperar nesse momento, querer mudar sistema de jogo, sendo que não tem nem tempo para trabalhar nisso. Então é mudar as características dos atletas dentro da ideia de jogo. No próximo domingo, as duas equipes fazem o clássico majestoso às 11 horas da manhã no estádio do Morumbi. No último clássico que o Timão disputou fora de casa, perdeu para o Santos por 2-0. Uma vitória, portanto, seria crucial para o alvinegro resgatar a confiança inabalável que o time tinha no primeiro turno. Já para o tricolor, um bom resultado contra o rival embalaria o time para sair da crise e superar o fantasma da Série B. Apesar do momento ruim, a torcida tricolor não abandonou o time e tem comparecido em peso aos jogos dentro de casa. É o majestoso, histórico, disputado e muito importante para o momento dos dois times. Olha, chegou uma informação, através do nosso querido Osmar Garrafa, sobre o motivo que o Euriquinho estava reclamando. É verdade, Flávio, rapidamente. Olha, o Eurico Miranda Filho, ele tentou entrar no campo pela rampa sem qualquer credenciamento. E aí foi interceptado pela segurança, né? Claro. Aí ele xingou a segurança e tentou seguir para dentro de campo. Aí o Coronel Dutra entrou em ação e falou assim: meu filho, você está errado, vai para o vestiário. Você está sem credenciamento e vai para o vestiário. Daí ele reclamar da Federação Paulista de Futebol, porque o Vasco não sabe que lá dentro do Corinthians só entra gente credenciada, mesmo que seja dirigente, tem que ter credenciamento. Está acostumado a casa da mãe Joana, lá em São Januário. E aí o Dutra convenceu ele. Perfeito. E foi educado e tal. E quem passou essa informação foi o Osmar Garrafa, depois de ter conversado com... Talvez não tenha sido tão educado e fez muito bem, porque não é Várzea, não é a casa da mãe Joana, nem São Januário. É uma coisa um pouco mais séria. São Paulo é um pouco diferente. Paulinho, os ganhadores de hoje. Agora chega de mistério, né? Já deu de mistério. O Alessandro, de José Bonifácio, de São Paulo, que tem uma foto dele até, ele é ganhador da camiseta do Corinthians, mais o par de ingressos para a peça do Flávio Prado, mais o par de ingressos para a luta de boxe. Campeão versus campeão lá no Juventus, no dia 23 de setembro, do Velasquez e o Soares. Parabéns! E também o Alexandre e o Lucas de Osasco ganharam o livro do Evair, mais o par de ingressos do box, mais o par de ingressos da sua peça. Maravilhoso! Nossa Senhora, quanto prêmio! Dia 28 de... Agora, dia 28 dia de 28, então dá para ir primeiro na luta de boxe e depois na sua peça. Obrigado, Paulinha. Turminha, muito obrigado. Evair, muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Amanhã, 6 da tarde, tem o Gazeta Esportiva. Só presentear o nosso querido Chico. O que é? A camisa do Corinthians? Bacana. Obrigado, turminha. Obrigado valeu, você, Chico. Parabéns. Um abraço. Tchau. Campeão.